Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo ao seu Tudo Acaba em Business. Pessoal, hoje eu tenho uma presença pra lá de ilustre aqui no podcast. Cara, um jogador de alto rendimento, alta performance, palestrante, pastor, escritor, rapaz, empresário, tá acabando as palavras aqui, os recursos. Pessoal, seja muito bem-vindo, Ricardo Oliveira, meu amigo. Grande Marcelo, alegria imensa estar aqui com vocês. Há tempo a gente estava alinhando, né, e amadurecendo essa ideia de estarmos juntos aqui para esse bate-papo. Sentar à mesa com você é sempre a certeza de enriquecimento em todos os aspectos. Primeiro, pela pessoa que você é, um cara de super sucesso, seu coração é gigante. E segundo, cara, por poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente carrega ao longo desses anos todos e parabenizar também pelo excelente cenário, tá tudo muito bonito. Ah, Ricardo, que legal. Ricardo veio aqui, gente, quando o Otimize estava começando e a gente só tinha sala. Eu falei, Ricardo, o que você acha? O Ricardo falou, não, pode ir, Deus abençoe, vamos que vamos. O pastor é nota 10, é um grande conselheiro, além de um amigo, é um grande conselheiro, alguém que eu ouço muito. Aliás, depois eu vou pegar o livro dele, uma dedicatória maravilhosa que ele me deu, tá aqui no estúdio, a gente já... O Alan, o diretor, pega pra gente já o nosso livro. E, cara, o Ricardo é um cara que me ensinou muito. Tenho grande gratidão pelo Ricardo, porque é um cara muito profundo nas suas reflexões, e quando você tem a oportunidade de conviver com um cara como o Ricardo, você tem que extrair o máximo. E começando por essa linha, Ricardo, eu queria entender quem foram as suas inspirações, Ricardo, porque você veio de um início de vida, né, até seus 16, 17, 18 anos, muito difícil. Você é ali do Carandiru, então você, família muito pobre, né, e eu gostaria que você explicasse um pouquinho como é que você quebrou essa mentalidade da escassez. Geralmente a gente olha para pessoas que estão numa situação diferente para conseguir sair. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência em relação a isso. Porque eu acho que um grande homem se molda também, né, Ricardo? Olhando para fora. Sem sombra de dúvidas. Obrigado, a minha maior inspiração para mudar realmente a minha realidade de vida e poder provar do que eu acredito ser uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa, que é você descobrir o potencial que você tem de romper os paradigmas negativos, de sair de um contexto de pobreza, de escassez. A minha mãe sempre me deu um conselho que eu levei para a minha vida toda e carrego até hoje. Minha mãe falava assim para mim: filho, tudo aquilo que você puder acessar, conquistar, que seja com o suor do teu rosto. Ela não falava assim, né? Ela falava com o seu trabalho, que seja de forma honesta, que seja seu, meritocracia, porque assim eu pautei a minha vida e assim é o que eu desejo para você. Por que não o meu pai? Porque o meu pai, eu perdi ele com 8 anos de idade, então eu não tive a presença do meu pai, o exemplo do meu pai. Eu via e eu lembro, tenho um flashback do meu pai saindo para trabalhar e voltava para casa, mas a minha mãe foi a grande responsável por eu ser hoje eu me considero, sem sombra de dúvida, um excelente filho, eu sou um bom amigo, eu sou um bom esposo e também um bom pai. E isso eu herdei da minha mãe. A barreira da escassez, ela permaneceu comigo durante 20 anos, Marcelo, você falou 17, 18, 20 anos, morando dentro de um contexto de extrema pobreza, muita pobreza, saneamento básico zero, esgoto passava atrás da casa onde a gente morava. Hoje em dia tem os projetos de CDHU. Na minha época era barraco mesmo, barraquinho construído de madeira. O primeiro barraco que a minha mãe construiu com meu pai tinha lona em cima, a cobertura era de lona, nem telha tinha. A gente ocupou um espaço que era um grande lixão ali, hoje tá ali o pessoal passa na frente na Zaknash e vê os predinhos lá do Singapura. Ali era um grande lixão que
o Otto Bogart, que é o dono daquela área, ele tinha um supermercado que chamava Eldorado, hoje é o Carrefour, ali no Center Norte, no shopping. Então, tudo que era para jogar fora, eles jogavam nesse lixão. E a gente morava nesse lixão. E para nós, nada era desperdiçado. Tudo era aproveitado. Então, a gente pegava desse lixo e aí levava para casa para selecionar. Só que chegou um momento que eu nunca me senti confortável nessa situação. Então, eu comecei a desejar mudar a minha realidade e a realidade da minha família. E aí eu comecei a realmente potencializar esses pensamentos, essas crenças. Eu comecei a mudar as crenças limitantes. Crenças limitantes eu ouvia todos os dias. Não, aqui é a nossa realidade, é isso mesmo, a gente não vai sair daqui. Parece que nós nascemos com esse objetivo de vida, de sofrer mesmo, de viver dentro desse contexto. É óbvio que eu não escolhi nascer, mas eu decidi não morrer dentro dele. E isso foi que me fez sair dentro desse contexto de escassez, de pobreza extrema. E eu, depois de 20 anos, né, e as pessoas acham assim, não, como é que foi? Foi rápido. Você conquistou rápido, você atingiu a fama muito rápido. Foi bom, depois de 20 anos eu consegui o objetivo que eu tanto corri atrás, dia após dia. E o processo, ele é muito importante. Para mim, eu sempre falo que o processo ele é o condimento para o sucesso. Não há sabor se não houver processo. Não há desfrute se não houver esse processo, que é o que te causa dor, o que te faz desistir. Muitas pessoas que acompanham o seu programa e que conhecem um pouco da sua história, elas vão observar o empresário que você é, o empreendedor que você é, um cara de sucesso que você se tornou, mas elas desconhecem o seu processo. O seu processo, só você sabe como você passou e como foi importante para que você pudesse hoje estar aqui falando para as pessoas. É exatamente o que eu conto, é exatamente o que eu falo. O meu processo foi o que despertou em mim essa capacidade de ressignificar toda a minha vida. Ricardo, e você tem vários irmãos, né? Você até contou uma passagem muito interessante para mim uma vez, de um irmão seu que era o craque do bairro e tal, e teve um problema e acabou não seguindo no futebol, não teve a mesma perseverança que você. Exato. Nós somos em 6, né, comigo. O Ronaldo, que você acabou de dar o exemplo, ele era a grande aposta assim da comunidade assim lá do bairro, né? Como em todos os lugares tem alguém que se destaca, o pessoal fala assim, pô, esse cara ou essa menina vai dar bom, vai longe, porque tem talento, né? Só precisa realmente de alguém para ajudar dentro desse processo, mas vai longe. O Ronaldo, meu irmão, era esse cara. O meu pai, enquanto estava vivo, meu pai correu com ele, levou ele para os clubes, ele foi aprovado, mas depois que o meu pai morreu, meu irmão se perdeu na vida, literalmente se perdeu na vida, abandonou esse sonho que eu questiono e falei para ele um dia, falei, me fala uma coisa, esse sonho era seu ou era o sonho do pai? Ele falou, não, o sonho era meu. Eu falei assim, cara, eu tenho dificuldade de entender isso, apesar que só você sabe que você passou, eu não sei quais foram os motivos, mas me parece que o sonho era mais do pai, porque todo mundo falava que você era muito bom, e eu lembro, porque eu carregava a sua chuteira. Lembra quando você me levava para assistir os jogos seu? E eu levava a sua chuteira, eu ficava ouvindo do lado de fora as pessoas falando assim, você é um cara aquele cara é muito talentoso, aquele cara vai virar profissional, aquele cara vai ser o representante da comunidade e esse cara vai vencer. E ele carrega sempre isso, né? O representante da comunidade. O futebol tinha muito isso, né? Tinha. A história do craque da quebrada. Né? Tinha e ainda tem até hoje, né? É de orgulho. O cara que saiu da quebrada, que venceu, que está representando a comunidade, onde ele está hoje. Então, aí tem o Ronaldo, aí tem o Renato, tem a Maria de Lourdes, tem a Ana Paula, tem a Aparecida e tem eu. E eu cresci dentro desse contexto, ouvindo essas coisas e sempre gostei de jogar bola. E aí eu comecei a empreender no futebol
já pequenininho, a minha mãe fala, eu conto essa história. Minha mãe fala que eu, com menos de um ano, eu estava gritando gol e chutando bola. E aí e a nossa bola, a minha bola, era feita de meia. Então era essa bolinha quem que não eu viveu ficava, isso, né, Ricardo? essa era a bolinha que eu Quem ficava nasceu chutando. na década de 80. Cara, sabe o que eu tô falando. E a gente se divertia com isso. E eu comecei a empreender. Eu costumo falar para as pessoas o seguinte: eu empreendi com uma bolinha de meia, depois, quando melhorou um pouquinho, eu fui empreender com uma bolinha de dente de leite. E depois da bola de dente de leite, eu fui empreender, experimentar uma bola de couro, né? Só que ainda dentro dessa escassez, Sim. dentro do bairro do Carandiru. Depois de 20 anos, eu realizei o meu sonho. E aí sim eu passei a ser uma autoridade nessa área, já com uma bola extremamente tecnológica, com chip, jogando para 100 mil pessoas, né, que estavam no estádio assistindo esse grande espetáculo chamado futebol, e eu consegui ser uma autoridade nesse esporte ao longo dos 23 anos de carreira profissional. Então, eu decidi, é o que eu sempre falo para as pessoas, o que você determinou, o que você decidiu, onde você quer chegar, o que você quer fazer. Encontrou o seu propósito, encontrou o seu local de atuação? Encontrei. Então, agora algo você deu vai... errado. Olha só, o telefone, a gente nunca espera, né? E está no silencioso. Acontece. Eu vou deixar ele aqui. Então, o que você precisa fazer? Agora, você precisa realmente estar focado nisso, você precisa trabalhar em cima disso e ser paciente, porque as coisas não acontecem rápido. Você precisa respeitar o tempo. Então, eu respeitei esse tempo, trabalhei arduamente nesse tempo e comecei a enxergar. Quando eu chutava uma bolinha de meia, era muito pequeno. Quando eu chutava a bolinha de dente de leite, ainda. Mas quando eu passei a chutar uma bola de couro, eu comecei a entender que eu poderia chegar muito longe. E aí eu não parei. Não parei. Todos os dias eu acordava dentro dessa expectativa, morando dentro do Carandiru, correndo num campo de terra, com pedras, todos os obstáculos. Eu jogava descalço. Uau. Então, eu jogava descalço, o pé criou uma camada de proteção que eu não sentia mais dor. Sol, não tinha problema com isso. Eu só queria jogar bola, E comecei a potencializar cada vez mais. E comecei a trabalhar nesse talento que eu acredito que eu recebi de Deus e fui usando em meu benefício. A partir do momento em que eu fui inserido dentro de um clube profissional, ainda sendo amador, e eu fui aprovado, eu falei assim, agora tá perto. Você começa no Corinthians, né, Ricardo? Comecei. Seu primeiro clube profissional foi o Corinthians. Com 17 anos no Corinthians, e eu não tinha dinheiro para ir treinar. Eu não tinha dinheiro. Então eu ia a pé, saía do Carandiru, ia a pé, passava pela rodoviária do Tietê, cruzava a ponte ali a ponte da Cruzeiro do Sul. Sim. Descia naquele primeiro ponto em frente ao Shopping Dale, eu pegava o ônibus, entrava pela frente e falava assim, eu posso descer pela frente? Ele falava assim, não, só se passar por debaixo da catraca. Passava por debaixo da catraca e ia treinar. Isso é a realidade que nós assisti muitos, né, Ricardo? E a volta, muito isso também, e a volta era assim também, tá, Marcelo? A volta era assim também. Mas eu sempre acreditava, falei assim, um dia eu vou mudar, um dia vai ser diferente, um dia eu vou poder sair de casa, eu vou ter o meu carro, vou estar já realizado, conquistado. Os meninos hoje muitos não sabem nem o que é andar de ônibus, cara. É verdade, muitos não sabem nem o que é andar de ônibus. Então eu comecei a realmente a potencializar isso daí, e aí eu não desisti até o dia que eu consegui. E aí foi fantástico, porque quando eu entrei dentro de uma loja de carro, que estava ali próximo do Carandiru, eu entrei com um amigo que estava vendo um carro para ele. O cara que me abordou jogava bola comigo, ali no bairro. Uhum. E quando o cara me viu, ele só olhou para mim, parece que ele ignorou o cara que estava comigo, né? E tipo assim, cara, o que você tá fazendo aqui dentro dessa loja, né? Não, você se perdeu, veio falar comigo. Carro você não veio comprar, porque eu te conheço, eu sei de onde você veio. Ele tá fazendo o que aqui? Eu falei, não, tô acompanhando esse cara aqui que tá querendo dar uma olhada no carro, que tá querendo comprar carro. Ah, então tá explicado por que você tá aqui. E eu falei assim, bom, legal, bacana, entendi. Um dia eu vou voltar aqui com uma outra realidade
eu quero ver como eu vou ser recebido. Eu vou voltar com certeza numa condição de comprar o melhor carro dessa loja. E foi questão de tempo. Eu estava obstinado assim com isso, eu vou mudar a minha realidade. Mas eu sempre fui um cara que me dediquei muito ao meu corpo, eu sempre investi muito na minha saúde. Dentro do Carandiru não tinha muita opção, Marcelo. Era o que a gente tinha durante o dia. E às vezes não tinha nada em absoluto. Mas tinha um sonho. E esse sonho me movia todos os dias. Eu falei, um dia eu vou mudar. E aí sim eu vou poder mudar a realidade da minha família, mudar a realidade da minha mãe. Até que um dia eu consegui mudar essa realidade. Eu lembro que eu comprei o meu primeiro carro. E não foi com ele, eu comprei um Polo financiado, a perder de vista assim, as prestações. E o segundo... Já na portuguesa? Já na portuguesa. E o segundo grande conquista minha foi a casa da minha mãe. Só que aí a casa da minha mãe ela veio já em 2002, veio essa casa. E aí quando eu entreguei, quando eu performei, quando eu realmente estava sendo muito produtivo no clube, eu recebi uma remuneração que me deu condições de comprar uma casa para minha mãe. Quando eu comprei a casa para minha mãe, aí eu falei, agora é o momento de eu voltar lá na loja. Aí eu voltei na loja de carros. Quando eu voltei na loja de carros, estava procurando o cara e tal, não encontrei ele, aí vi alguém e falou, ô Ricardo, tudo bem? Falei, tudo jóia. Tá procurando um carro? Eu falei, na realidade não, estou procurando uma pessoa, mas que pessoa eu posso te ajudar? Eu falei, cara, tinha um cara que trabalhava aqui, o nome dele era tal. Ele falou, não, poxa, ele já saiu, já tem um tempo. Eu falei, poxa, que pena, eu conheço ele, nós jogamos bola juntos, eu queria vir aqui dar um abraço nele e tal, mas ele não estava mais. Isso é sensacional. E essas são as coisas que acontecem todos os dias. E eu acho que tem pessoas que estão nos assistindo, eu tenho certeza, que se identificam com o que eu estou falando. Isso foi seu alto desafio, cara. Olha como você podia ter se vitimizado, vamos usar essa expressão. Exato. Porra, olhou para mim com desprezo, olhou para mim com descaso, mas aquilo em você foi um grande incentivo a ponto de você querer um dia vencer e mostrar que você não era um derrotado, como ele te olhou, e você deve ter sentido essa sensação ruim, mas que te impulsionou, não te travou, né? Parabéns aí. Não, isso para mim sempre foi muito claro, né? Eu entendi que os desafios estão aí diante de nós para serem superados. E eu nunca fiquei escondido ou acuado por causa dos desafios. Aliás, os desafios sempre extraíram o melhor de mim. Eu sempre cresci muito nos desafios. E eu não sei se é por causa do contexto, Marcelo. Foram 20 anos lá dentro. 20 anos com inúmeras experiências. Mas eu sou um cara que, eu determinei viver, eu determinei crescer, impactar de maneira exponencial a vida das pessoas, inclusive a minha, ser produtivo, porque tudo aquilo que eu conquistei na minha carreira foi por meritocracia. Eu, da geração minha de 80, o cara com 30 anos já estava parando de jogar bola. Eu lembro, 33 anos já era o ápice do cara. Era muito velho, né? 33 anos. Os caras chamavam de vovô na época, né? O vovô. Exatamente, o cara estava se aposentando com 33 anos. Eu levei o meu corpo ao limite. Eu extraí o máximo da minha performance, o máximo. Nunca deixei menos do que eu estava condicionado a entregar. Ou seja, joguei 10 anos, eu consegui ter longevidade por mais 10 anos, rompendo essa crença limitante da minha geração, que com 30 já estava velho, com 33 já estava aposentado. Eu joguei até os 43. Pessoal, tem como colocar umas imagens do Ricardo aí de fundo? Porque agora o Ricardo citou um negócio que eu acho muito interessante, que é o seguinte, Ricardo. Que eu achei sensacional uma coisa que você disse antes da gente começar aqui o programa, né? Acho que as imagens já estão ali, e que a gente fosse falando. Você disse, eu joguei até o limite, até o extremo, certo? Certo. E ao mesmo tempo, eu acho que saiu ali, e ao mesmo tempo você se entregou muito dentro de campo. E aí você disse, foi uma linda trajetória, mas eu não tenho saudades, foi uma página que eu virei bem na minha vida.
Queria que você falasse isso, porque assim, o Legal. que a gente sente de atletas com problema pós-carreira, que o cara não consegue se desligar daquilo, e você, apesar de ter essas passagens maravilhosas que você teve, você disse, eu fui até onde eu pude, e quando eu encerrei bem. Eu acho isso sensacional. Sua cabeça virou, sua mentalidade virou. Total, porque levar o corpo ao extremo, extrair o máximo dele, me deu longevidade. Você já é campeão paulista, né? É, campeão paulista. Eu sei que eu construí uma autoridade nesse esporte. As pessoas, quando falarem do Ricardo Oliveira, eles vão olhar um cara que foi muito disciplinado, focado, um cara que entregou tudo e um cara que nunca desistiu, um cara que sempre foi além do que pedia para ele. Imagem da seleção brasileira fazendo... Olha, ali tem um cara do seu lado ali, do cabelo comprido. Esse jogou um pouquinho também, né, Ricardo? Esse jogou demais, cara. Eu tive o privilégio de desfrutar ao lado desses caras, né? Esses caras multicampeões que eu, em 2002, com 22 anos, ainda na Portuguesa, eu frequentei esse ambiente pela primeira vez de seleção brasileira, logo após o pentacampeonato. Uhum. Então, Marcelo, eu depois que eu parei de jogar, eu já tinha me preparado para isso, né? Eu não fiquei com a síndrome, né, do jogador de futebol, porque alguns atletas, eles têm essa síndrome, sabe por quê? Porque eles conviveram com um personagem que é o jogador de futebol por alguns anos, todos os dias. Onde eles iam tinha TV, ou as pessoas reconheciam na rua, estava estampado no jornal, né? Estava vivendo uma vida realmente mediática, porque estava na televisão. Eles viveram por 20, 15, 25, né? E teve um dia que, como todo mundo, ninguém consegue vencer o tempo, e ele chega e acaba nos vencendo, isso é um fato. Todos vamos perder por tempo, isso daí não tem como a gente mudar. Sem dúvida. Eles não conseguiram conviver com eles mesmos. Eles não conseguiram ter uma relação com eles mesmos. Então, o personagem sempre gritava. Onde a gente chegava, enquanto atleta, as pessoas aplaudiam, as pessoas queriam fotos, e aí de repente mudou, acabou isso. E aí às vezes isso não acontece mais. E esse cara, uma vez aposentado, ele não conseguia conviver com ele próprio. O que acontecia? Ele precisava, de alguma forma, incorporar o jogador de futebol. E muitos deles voltavam a jogar depois de 6 meses, depois de 1 ano. Eu já vi até um caso, depois de 2 anos, o cara aposentado voltar a jogar. Porque o cara não sabia fazer outra coisa a não ser jogar futebol. E eu vivi isso daí, eu acho bacana, eu tenho os meus gols, eu tenho os meus vídeos. É interessante que hoje na minha casa... Pena que está com baixa qualidade, que a gente puxou no YouTube, mas Ricardo, você consegue admitir... aí é pelo Betis, né? Pelo Betis. Aí seleção brasileira. É interessante. Quantos gols pela seleção, Ricardo? Na seleção eu não tenho muitos, eu acho que eu tenho uns 6 gols, eu acho, com a camisa da seleção. Poxa, mas é muito. Mas eu frequentei esse ambiente, como eu falei para você, desde 2002, 2004, 2005, 2007, 2015 e 2016, a seleção brasileira. E hoje é interessante que eu chego em casa, muitas das vezes eu vejo o Guilherme, meu pequenininho, assistindo os meus gols. Então ele fica parado na frente da TV, vendo os meus gols e me perguntando, né? Eu realmente não sinto saudade. Eu abri a minha cabeça, eu estudei. Enquanto jogador, eu sempre gostei de ler bastante e investi muito no meu crescimento pessoal, humano, cultural. Impressionante, né? E hoje eu faço outras coisas. As pessoas me perguntam muito sobre isso. E aí, você sente saudade? Eu falei, não sinto, porque eu levei o meu corpo ao extremo e a minha mente também. Então eu entreguei tudo que eu tinha que entregar. Agora eu tô disposto e eu tô empenhado a fazer outras coisas. A gente vai estar encaminhando, Ricardo, para a segunda parte da entrevista, onde a gente vai falar da fase pós-futebol. Mas, para a gente concretizar isso, Corinthians você começa, Portuguesa, você vai para fora do Brasil direto? Não, vou para o Santos. Você vai para o Santos, que da é o time de 2003, 2003 vice-campeão da Libertadores da América. Perfeito. Aliás,
que timaço tinha o Timaço. Santos, que timaço. Pegou um Boca realmente na época muito bem estruturado. Timaço do Boca também. Você é, aliás, um dos últimos grandes times de verdade do Boca foi aquele, era um timaço mesmo, tinha o Tevez, Delgado, timaço. Aí do Santos... Eu fui pro Valência. Aí foi minha experiência... Você foi muito bem, inclusive, no Valência. Foi. Aí foi a minha primeira experiência fora do Brasil. E esse ano do Valência, foi 2003, 2004, nós quebramos a hegemonia de Barcelona e Real Madrid. Então nós batemos campeão da La Liga e campeão da Europa League. Eu lembro que você tinha um companheiro de ataque muito bom, eu esqueci o nome dele, me fugiu o nome dele aqui no Valência. Eu tinha lá o Mista, que foi o artilheiro esse ano. Eu tinha do meu lado o Pablo Aimar, argentino, que era muito bom de bola. Craque, fenômeno. O Pablo Aimar era um fenômeno. Jogadorzaço de bola. Hoje é auxiliar do Scaloni na seleção argentina. Esse era fenômeno, jogava muita bola. E essa experiência no Valência foi bacana, porque aí eu comecei a investir na cultura, né? Eu comecei a me engrandecer como ser humano, porque foi o primeiro idioma que eu tive contato, né? Saindo do Brasil, claro. E aí eu aprendi a falar o espanhol, e aí eu comecei a me interagir com a cultura. E aí eu comecei a me desenvolver esse lado mais humano meu, né? Aí você vai falar em desafios, né, Ricardo? Por exemplo, você saiu lá do Carandiru. Então no Carandiru você encontrou desafios até de sobrevivência. Não, foi literalmente isso. Mas aí, a gente já vai voltar nos times que você jogou, aí você vai para um segundo caminho. Você vai estar na Portuguesa, que você foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, depois até é legal a gente entrar nesse fato também. E você vai jogar no Maracanã com 90 mil pessoas, no Morumbi com 80 mil pessoas. Cara, e você não teve um preparo talvez emocional, estrutural, para você chegar a esse ponto. Não imagino como isso foi dentro dos clubes, eu não vejo se tinha esse tipo de preparação. Não tinha. Então você sai de um desafio de extrema pobreza e de sobrevivência, mas sempre para um desafio emocional de cobrança, que também é um desafio muito complicado, porque o futebol, para quem não conhece, ele é quarta e domingo, que nem falou o Muricy, ele é lindo por causa disso. Mas a cobrança é uma loucura. Você fez o gol na quarta, não fez 2 gols no domingo, cara, começa aquela perseguição, tá bebendo, tá saindo, começam a ver sua família, sua vida, tentar descobrir o porquê de algumas coisas acontecer, como é um menino ali que não teve essa estrutura. Então, assim, são desafios. Aí depois você sai e vai pro Valência. Quando você vai pro Valência, tem um conflito de cultura muito grande, um conflito de língua, né? Então, assim, o desafio tá sempre na carreira do atleta, seja qual for ali o momento, né? O tempo todo. Eu acho que para mim o maior desafio foi exatamente a sobrevivência na favela, sobreviver àquele contexto, porque eu perdi muitos amigos, né? E a cobrança ela sempre existe, né? Como é que eu vou sobreviver dentro desse contexto? Ninguém me dá oportunidade. Quando eu saí para procurar emprego, eu não tinha um endereço, não tinha número à minha casa. Olha só. Entendeu? Eu ia falar, eu moro na Avenida Zaquinage. Eu lembro muito bem disso, Ricardo, porque tinha amigos que falavam, pô, posso dar o seu endereço? É literalmente isso. Não tinha endereço, então não dava para dar um endereço, porque as portas estavam fechadas. Sim. As pessoas não davam oportunidade para a gente. Exatamente. Então, para mim, sobreviver foi aí. A cobrança foi essa. A cobrança foi, cara, levantar todos os dias e você abrir a portinha do seu barraco, porque era barraco, e você vê os seus amigos caídos no chão, entendeu? Porque se envolveram com coisa errada. A pressão estava nisso, a cobrança estava nisso. E agora? Para onde eu vou? Como eu saio dentro desse contexto? Jogar para 80 mil pessoas, eu joguei para 100 mil pessoas no Camp Nou com o Barcelona, contra o Barcelona. Eu joguei com 100 mil pessoas, vestindo a camisa da seleção e fazendo gol no Camp Nou contra a seleção da Catalunha. Você viveu o que então, Marcelo, 99% dos meninos sonham. Então, Marcelo, a pressão foi os 20 anos dentro do Carandiru, no bairro. Ali tinha cobrança, muita, porque eu andava descalço,
eu não tinha comida muitas das vezes, eu catava papelão na rua, eu pedia nos faróis, eu comia a comida dos presos quando ia levar as panelas para pedir comida, né? Então, para mim, eu pedia nas casas. Então, para mim, ali eu recebia pressão. Pressão era quando eu via minha mãe acordando 5 horas da manhã, me acordando para ir para a escola, e ela saindo para o trabalho e voltando 6 horas da tarde para casa. Minha mãe dedicou a vida dela toda praticamente, uma grande parte, para cuidar de 6 filhos. Aí era pressão, aí era cobrança muito alta, porque ela saía, voltava para casa com pão duro de uma semana e falava assim, olha, voltei com comida. E no final do mês ela comprava, fazia compra, e a gente tinha esse respiro, falava assim, bom, agora a gente tem comida. Aí era a pressão, jogar para 80, 100 mil pessoas fazendo aquilo que eu sempre fiz com excelência, aquilo que eu sempre sonhei. Não, eu já estava calejado, trabalho e prazer, já estava calejado com isso. Então, tinha esse senso de responsabilidade, que as pessoas estavam lá, era um espetáculo, porque eu aprendi a estar na arquibancada e aplaudir as pessoas. Eu não tenho problema com isso. Eu já fui para a arquibancada, aplaudi o desempenho de muitos caras, e aí eu entendi que chegou o meu momento, estava sendo aplaudido por isso. Que legal. E as pessoas que mais me aplaudiram foi os meus familiares, foi a minha esposa, foi a minha mãe. E no dia que eu consegui mudar a história dela, não teve uma experiência maior. Fui convocado para a seleção brasileira e eu me lembro que assim que eu dei a casa dela, eu fiz uma surpresa. Eu reformei toda a casa, pintei, a casa tinha 2 pavimentos, eu fiz uma vista para o jardim de inverno da sala para fora de vidro. Nossa. Então quem estava dentro conseguia ver aquele jardim lindo, decorado. Que delícia. Eu fiz uma churrasqueira na parte de cima, eu fiz uma cozinha linda para ela, que ela gostava de cozinhar, e a partir daí veio a convocação para a seleção brasileira. E então eu aprendi. Você vê que sensação, cara. Assim, cara, eu tô emocionado com o que você está falando, porque assim, o nosso sonho, eu vou te falar, geração anos 70, 80, não era mudar a nossa vida. Exato. Era mudar a vida da nossa mãe. Principal, cara, da nossa família. É verdade. Mas a nossa referência era a mãe. Cara, eu cresci isso. Eu infelizmente não consegui dar a vida, eu não tive convivência com a minha mãe suficiente para ter tido a oportunidade de ter mudado a vida da minha mãe. Mas, cara, isso era o nosso sonho. Quando eu te vejo falando isso, e hoje eu vejo uma realidade tão diferente na maioria, talvez ainda é assim, talvez ainda seja assim, em bairros muito periféricos, mas num bairro mediano, pessoa já não tem mais esse sonho de dar uma casa para a mãe ou dar uma melhor vida para a mãe, ela já não tem a mesma relevância que tinha para a nossa geração. Eu lembro que o meu maior medo na vida, e eu passei boa parte da minha adolescência eu sonhava que minha mãe morreu e ia embora de casa, alguma coisa que isso para mim era uma coisa assim tão do tanto que a gente tinha respeito pelas nossas mães e queria o bem para ela. Você está falando, tá me trazendo um gatilho mental assim tão claro, de uma geração que tinha como principal objetivo dar o conforto para a mãe, né, cara? Eu tinha uma promessa, né? Eu tinha um dever, para mim era como uma missão de vida. Mudar a realidade da minha mãe e dar a ela uma vida de rainha, que é o que eu falava para ela, né? Como ela perdeu a saúde para cuidar de 6 filhos, eu dediquei todos esses anos para cuidar dela. Eu perdi a minha mãe em dezembro de 2012 e essa foi a última vez que nós estivemos assim juntos, né, em um momento de alegria. E eu a recebi em Dubai. Uau. Com uma limusine, uma Hummer, toda bonita por dentro, com teto estrelado, com água, com suco, com salgados, com bolo. E quando ela entrou dentro do carro, eu falei para ela assim, mãe, essa talvez seja a concretização da vida que eu falei que ia dar para a senhora. Uau. Levei minha mãe para morar, para estar comigo na Espanha, quando eu saí. Levei a minha mãe para estar comigo na Itália, quando eu fui para a Itália. Levei a minha mãe
para estar comigo também nos Emirados Árabes. Quem faz isso é o Cristiano Ronaldo também, né, cara? É lindo isso dele, eu acho sensacional. Porque é um princípio de honra, Marcelo. É isso. Existe um princípio bíblico que fala assim, ó, honra o teu pai e honra a tua mãe, para que você tenha longevidade, para que os seus anos de vida se prolonguem sobre a terra. Eu, partindo desse princípio, quando eu honrei a minha mãe, olha que forte, comprei a casa para ela, reformei a casa, e nós entramos para morar, eu recebi a convocação para a seleção brasileira em 2002. Eu era só uma promessa na Portuguesa, apesar de já estar vivendo uma realidade dentro do clube. A partir disso, a minha vida mudou. Quando eu volto da seleção, convocado em 2002, eu passei a ser capitão na Portuguesa com 22 anos. Sabe o que é isso? Nossa. Com 22 anos, não, e aquela época a faixa era uma disputada, a faixa tinha realmente... Não só por isso, né, Marcelo? Pela representatividade, porque você representa os seus companheiros, você representa um grupo de pessoas. Sim, você que fala com a arbitragem, por exemplo. Você que fala com a arbitragem, você que vai sentar à mesa com o presidente para discutir premiações, né? É você que é o porta-voz do vestiário com a imprensa, com o presidente. Então, eu voltei da seleção brasileira realmente honrado. Falei assim, não, agora você é o nosso representante, agora você vai ser colocado na frente. Vai e lidera, porque você está... Uau, sensacional. Agora você precisa realmente assumir esse posto é seu. Porque, primeiro, eu cumpri com esses deveres, com esses princípios. Então, uma das coisas mais importantes na minha vida foi exatamente isso. Quando eu mudei, tirei a minha mãe, a gente estava morando de aluguel no Alto de Santana, e eu levei ela para realmente morar na casa própria, lá na Casa Verde. Inclusive, essa casa a gente tem até hoje, que mora um irmão meu lá. Então, eu consegui fazer isso para os meus irmãos também, para mudar a realidade deles. Mudei a realidade primeiro da minha mãe, depois eu fui mudando a realidade de cada um dos meus irmãos. Sensacional. E hoje eu me sinto assim um cara, por isso que eu falei para você, um cara muito realizado, porém não satisfeito, sabe? Eu ainda, enquanto vivo, eu tenho novos objetivos, tenho novas metas, mas naquilo que eu fiz enquanto jogador profissional, 100%. Eu vou passar rapidinho para dar sequência nessa história, mas ainda o Ricardo tem mais 2 etapas que eu quero abordar com o Ricardo. A fé, que o Ricardo é um exemplo disso, e eu quero entender nesse contexto todo. E depois o Ricardo empresário, palestrante. Mas para a gente concluir no futebol, para que nenhum torcedor fique bravo conosco aqui, Valência, você termina a sua passagem em 2005, Ricardo? O Valência foi 2004. 2004. Foi a temporada 2003 e 2004. 2005 você foi para onde, Ricardo? 2004, 2005 eu estava no Betis. Você estava no Betis, isso. Aí você foi pro Betis, aquele seu time do Betis, você chegou a jogar com o Denilson no Betis? Denilson, Marcos Assunção e o Edu, que surgiu no São Paulo. Timaço, hein, cara? Olha só como foi tão produtivo, tão vitorioso, porque eu saí do Valência campeão da La Liga e da Europa League nesse ano, temporada 2003 e 2004. Vou pro Betis a temporada 4 e 5 e ganho a Copa do Rei com o Betis. Sensacional. Só que aí a temporada 2003, 2004 no Valência, não foram só esses 2 títulos assim que eu tive no ano. Eu ganhei a Copa América com a seleção em 2004, no Peru, com aquele gol do Adriano no último minuto contra a Argentina. Né? E aí em 2005, a temporada 2004 e 2005, fui pro Betis, ganhamos a Copa do Rei e a Copa das Confederações com a seleção brasileira na Alemanha. Que ano? Foi fantástico. E aí depois do Betis, em novembro de 2005, eu tive uma lesão no joelho. E aí eu vim para o Brasil, a minha primeira passagem pelo São Paulo. Eu queria chegar nessa parte. A minha primeira passagem pelo São Paulo. Eu sempre falo para as pessoas, e nunca escondi isso, que eu também sou São Paulino, por gratidão. Porque o São Paulo me recebeu com tanto cuidado nesse ano, porque era para eu estar na Copa do Mundo, para eu ter disputado aquela Copa de 2006. Eu não fui por causa da lesão do joelho. Sim. E quando eu vou para São Paulo fazer a reabilitação, a recuperação, porque eu operei no Rio com ronco,
e fiz a recuperação no São Paulo. Eu fui tão bem tratado, Marcelo, lá, que eu passei a ser um torcedor do clube, a desejar o melhor. São Paulo era muito grande. Cara, não vou voltar à realidade hoje, que parece que São Paulo está se reconstruindo. O São Paulo era muito à frente dos outros naquela época. Era a grande referência de todos os atletas no Brasil e fora. Todos América, que vinham, com certeza, todos que vinham para o Brasil, europeus, né? todos vinham para o São Paulo como referência. São Paulo era uma se referência. tratar no São Paulo. Assim, o que o São Paulo era nesse ano 2005, 2006, assim, em comparação com os outros clubes no Brasil, Não, por isso que às vezes me preocupa, assim, demais. quando eu olho como o São Paulo, não quero entrar nesse aspecto, mas como o São Paulo deixou de ser, e hoje ainda está entre os maiores nesse aspecto, mas eu acho que estruturalmente já não é referência. Eu também. Em determinado momento São Paulo esqueceu disso. Eu também vejo dessa forma. Isso apequenou um pouco o São Paulo, sendo bem sincero. O São Paulo é pequeno, é muito grande, mas assim, quando o São Paulo esqueceu um pouquinho disso, e aí você jogou no São Paulo, aí 2006, joguei o Brasileirão, né? Brasileirão, e joguei a Libertadores. Meu Deus. Essa Libertadores de 2006, cara, ficou assim um gosto amargo, porque eu estava muito bem, me recuperei super bem e voltei a jogar. Ajudei o time a chegar até as finais, e aí no primeiro jogo da final contra o Inter, perdemos no Morumbi 2-1. Expulsão do Josué com 8 logo minutos no de jogo. início do jogo, o Josué foi expulso. São Paulo era melhor que o Inter, viu, cara? Sincero. Aquela expulsão do Josué bagunçou muito. Não, atrapalhou muito a gente. E aí eu joguei esse primeiro jogo. Eu não sei qual foi o motivo, a Conmebol adiou a data do segundo jogo da final. E o meu contrato ia até essa data. E aí venceu o meu contrato, obviamente. E eu liguei pro presidente do Betis, falei com ele, falei que ele tinha que me liberar para jogar, porque afinal de contas, eu falei assim para ele, afinal de contas eu tive que pagar a minha cirurgia. O clube não pagou a minha cirurgia, porque eu decidi vir pro Brasil fazer a cirurgia no Brasil. Uau. O clube não pagou, eu não paguei. Sabia disso, Ricardo. Eu paguei a cirurgia, me recuperei. O São Paulo me recuperou, me devolveu de novo pro mercado. E eu precisava, por gratidão, jogar esse segundo jogo. E ele também, por gratidão, pelo São Paulo ter feito isso por mim, me liberar para jogar esse jogo, que era um jogo. Ele falou para mim, não, eu vou te liberar, eu também penso desse jeito. Só que por trás estava tendo uma negociação. E aí é o jogo, né, cara? O futebol é isso. O Inter estava com o Jorge Wagner, Rafael Sobis e o Fabiano Heller. Foram os três para lá, né? Não, o Fabiano Heller foi depois. Foi depois? Não foi nessa. Foi só o Jorge Wagner e o Rafael Sobis. E já estava já negociado, já estava vendido praticamente. E aí o presidente do Inter fechou o negócio, falou, ok, tá fechado, mas não deixa o Ricardo jogar. E eu fiquei até no dia do jogo na expectativa de viajar para fazer esse jogo, né, pelo São Paulo. Bem daquele dia. E aí foi uma grande decepção para mim. Uma grande decepção, porque eu não fui liberado para jogar esse jogo e eu cheguei artilheiro, né, do São Paulo no Betis. Eu tinha acabado de me reapresentar e foi quando o Milan me contratou. E Ricardo, você fez um ano, vamos entrar no Milan, você fez um ano de 2006. Eu já falei isso pro Ricardo e vou repetir isso aqui, pode ser um pouco polêmico. O Ricardo, para mim, foi, depois do Careca, o melhor centroavante que eu vi jogar no São Paulo. Ponto. Teve jogadores que fizeram mais gols, que ficaram mais tempo, tiveram talvez mais história do ponto de vista, mas eu tô falando qualidade técnica. Por quê? Ricardo batia com os dois pés, Ricardo cobrava falta, Ricardo cabeceava, Ricardo era inteligente. E eu gosto muito de jogador técnico. Eu, Marcelo, tenho muita admiração por zagueiro técnico. Um exemplo, eu falo, o Lugano tinha que estar na seleção de São Paulo. Na minha jamais vai estar. Muito raçudo, um cara que você deve ter trabalhado. Joguei com ele. Essa de 2006 nós estávamos juntos. Como é que eu vou tirar o Ricardo Rocha da história do São Paulo, por exemplo, para colocar o Lugano? Não dá. Entendeu? Então, assim, na minha ótica, o jogador técnico está na frente. E para mim, respeito muito a história do Luiz. Acho o Luiz Fabiano, ele, França, que é um jogador até que eu acho que você era
mais próximo, né, tecnicamente. É um cara muito inteligente também. Depois você teve o Adriano. Né? Na Copa de 2006, você teria que estar lá. Foi por uma... Com certeza, Sim, foi uma... sim, sim. A lesão foi realmente Não, foi me tirou da Copa, Te literalmente, tirou da porque Copa, eu estava frequentando esse ambiente de seleção, como eu te falei, desde 2002. E aquele Né? São Paulo voando, com você fazendo gol de tudo quanto era jeito. São É. Paulo era um timaço. São Paulo era melhor que o Inter, apesar do Inter ter sido o campeão ali. Tinha ali uma base forte o Inter também, mas o São Paulo era melhor do Muricy. Inclusive o São Paulo foi campeão brasileiro com sobra naquele ano. Nesse ano. A expulsão do Josué foi uma fatalidade. Com 8 minutos de jogo ele deu uma cotovelada. Acho que ele nunca fez isso na vida. E... Não assim, né, no início do jogo, É, né? Josué sempre foi muito forte, né? Um cara que chegava firme, né? Mas não assim, E né? não assim. Porque ali assim. foi emocional, né? É. Foi algo... Eu tava nesse jogo, Morumbi abarrotado. Nossa, nem me fala. Coisa A mais volta, linda. a volta é pior, Marcelo. De um jogo desse que você sabe que você tinha condições de ganhar e fazer um bom resultado. Uma final de Libertadores, o Morumbi abarrotado, o torcedor São Paulino gritando, incentivando. A volta para casa foi dura. Foi muito difícil. Eu passei uma vez por isso, não como atleta, mas na Copa de 2018, eu tava com a família do Marquinhos, né? Eu trabalho com eles desde 2014, então temos uma relação ali. Cara, eles são pra mim uma extensão de família. Sou apaixonado por eles e grato, assim, quando sento no meu joelho na minha casa para orar por pessoas, eles estão envolvidos. Pai, mãe, que legal. Cara, cunhado, irmão. Cara, eles mudaram a minha vida, assim, com a recepção que eles tiveram comigo e, assim, sou muito grato. Então, eu vivi um ambiente de Copa do Mundo com família. Que legal. Então, a gente ficou ali, conviveu aquele ambiente todo. Então, quando terminou o jogo, que a gente foi toda a família embora no avião, cara, era fúnebre. É exatamente o que você tá vendo, óbvio que você dentro de campo, com aquela torcida toda, mas quando você tá na Copa também, você tem o peso de tudo. Cara, a gente se sentiu como se estivesse jogando. Cara. Sem sombra de dúvida. Então, assim, é muito triste. Eu imagino que você deve ter passado Foi péssimo, cara, foi péssimo. Pra mim foi difícil porque a gente volta, né, pra casa com essa derrota que você fala assim, caramba, a gente tinha um time muito forte, a gente tinha condições de vencer o jogo, a gente perde, mas está aberto, né? Tá tudo aberto. Tá tudo aberto, a gente pode mudar isso daí ainda. Só que o pior ainda estava por vir, que foi a impossibilidade de jogar o segundo jogo. Aí o Danilo machuca, joga lesionado no ombro. Foi. O Rogério teve aquele problema com as filhas, né? Que quase perdeu as filhas ali no dia. Realmente parece que não era pra ser aquele dia, né? E isso do Inter pra mim foi uma armação grande, até desde a troca da data do jogo. Foi algo que não pegou bem, né, Ricardo? Não dá pra ser final, mas foi algo que não pegou bem. O Inter era muito influente naquela época dentro da Conmebol, né? Mas enfim. Seguimos agora Milan. Pô, você for jogar no Milan que tinha, por exemplo, 2006, você tinha Ronaldo. O Ronaldo chegou em dezembro desse ano. Kaká já estava lá. Kaká ganhou o melhor do mundo nesse ano. Kaká ganhou em 2007, né? O melhor do mundo. Que foi a temporada 6 e 7. 6 e 7, isso. Aliás, nessa época, Ricardo, se eu não estiver enganado, aconteceu algo muito complicado para você também, que foi o sequestro da sua irmã. Né? Exato. Foi, salvo engano, foi o sequestro mais longo da história do Brasil, envolvendo pessoas famosas. Perfeito. Perfeito. 5 meses e meio. Quanto? 159 dias. Quando isso foi... Qual dos seus irmãos? Foi a sua irmã? A Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Tem o Ronaldo primogênito, aí vem ela. Maria de Lourdes. Tá. E isso foi em 2006? Foi em 2006. Eu tinha acabado de chegar no Milan, estava vivendo um sonho. Porque esse time, Dida, Cafu, Maldini, Nesta, Kaladze, Jankulovski, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kaká, Inzaghi, Ronaldo. Cara, piada esse time, né, meu? Piada. E aí eu cheguei para substituir o Shevchenko. Para substituir um dos grandes ídolos do Milan, né? Até hoje ele é, né? E aí na minha estreia de sonho, na minha estreia eu faço um gol, a gente ganha de 2-1,
um gol relevante, né? Gol que deu a vitória. De peso, assim, né? E no mês seguinte, o meu telefone toca e um familiar falou que a minha irmã tinha sido sequestrada. Nossa Senhora. Aí acabou, porque não tem mais entrega, né? Aí o emocional abalado, eu não consegui mais performar como se esperava de mim. O Milan não me impressionou, o Ancelotti não me impressionou, me deixou super à vontade, falou: se você quiser treinar, você treina, se você não quiser treinar, você não treina. A gente está aqui para te ajudar, eu quero que você entenda e saiba que o Milan é uma família. Porque, assim, eu me colocar no seu lugar, tá, Ricardo? A irmã do Ricardo não foi sequestrada por ela foi sequestrada por ser irmã do Ricardo. Então, exato. Eu imagino o quanto isso, na sua cabeça, deve ter te bagunçado, pelo menos por um tempo. Total. Foi exatamente nesse tempo, em 2006, que eu tive depressão. Eu saía de casa para treinar chorando, chegava lá no Milanello, enxugava assim, ficava um pouquinho dentro do carro e ia treinar. Aí voltava para casa chorando e aí ficava na garagem esperando um pouquinho para subir, porque a Débora, minha esposa, meus filhos estavam em casa me esperando. Então eu tive depressão. Eu literalmente sofri, né? Passei por esse problema e foi difícil superar. O primeiro contato dos sequestradores foi depois dos 3 meses. Meu Deus. Isso não é normal. A polícia já estava trabalhando na hipótese de homicídio, alguma coisa assim, né? Cara, isso é muito raro, nunca aconteceu. Quando fizeram o primeiro contato, veio em tom de ameaça. Eles pediram $1 milhão para o resgate. $1 milhão. E começaram a ameaçar. Se não pagar, vai chegar enfim, aí é pesado, né? Não vou nem falar. É bem pesado o que os caras faziam. Não falavam comigo diretamente, mas falavam com familiares. O que realmente me causa indignação é que algumas pessoas que viram a gente crescer dentro do bairro do Carandiru, e crescer literalmente porque os meus pais praticamente fundaram aquele bairro, assim, foram os pioneiros chegando ali no Carandiru. Algumas pessoas que viram a gente crescer, na verdade nem viram, chegaram bem depois, né, acabaram realmente se envolvendo com uma situação como essa, né? Meu Deus do céu. A polícia nunca conseguiu provar, assim, com provas cabíveis para incriminar, mas depois descobriram que tinha algumas pessoas envolvidas e eu, inclusive, conheci algumas delas, pelo menos umas 2 pessoas. Esse é o preço que a gente paga. A quem mais é dado, mais é cobrado. É triste e é lamentável ver que tem pessoas que se incomodam com o seu sucesso, com o seu crescimento, de forma honesta. Você não precisou pisar em ninguém, eu não precisei pisar em ninguém. Aliás, respeitei todo esse processo de 20 anos, mas todos os dias eu acordava e ia trabalhar. Orgulhosamente eu falo para os meus filhos o seguinte: nunca roubei nada de ninguém. Tudo que eu ganhei na vida, tudo, até o dinheiro que eu pedia nos faróis, porque eu pedia. Exato. Eu nunca tirei nada de ninguém. Então, é triste você estar vivendo uma outra realidade, você ter vencido na vida e algumas pessoas que viram você crescer, que viram você sair dentro desse contexto com muito trabalho, com muita honestidade, fazerem uma barbaridade dessa, né? Porque para mim é uma crueldade tamanha que... Isso é hediondo, né? Sabe, eu nunca entendi. Isso assim, não entendi não, nunca consegui digerir bem isso daí, né? Mas também, assim como eu recebi uma ligação de madrugada falando sobre o sequestro dela, numa madrugada também, depois dos longos 5 meses e meio, meu telefone tocou e o anúncio era de que a polícia tinha estourado o cativeiro da minha irmã. Então foi a polícia, eles não soltaram. Não, a polícia estourou o cativeiro. Uau. A polícia estourou o cativeiro dela e aí o conselho foi: olha, tira ela do Brasil e leva ela para a Itália. A primeira coisa que eu fiz foi tirar o passaporte dela e levei ela para a Itália para ficar comigo naquele período de 2006. Então você imagina, para mim eu estava vivendo um sonho e virou um pesadelo no Milan. Caiu o meu rendimento, óbvio, não consegui jogar. Né, não tem como.
Ricardo, e você é um homem de muita fé. Você é um pastor. Inclusive tem um vídeo seu muito interessante na internet, que até algumas pessoas falam que levam no sentido do meme, outros levam no sentido de algo que impulsionou, que é que você fala que as pessoas não acreditavam em você, desconfiavam da sua capacidade e tal. Quando começa você fala de uma depressão também, quando o Ricardo se transforma, ou quando o Ricardo entende que ele tinha uma missão maior na parte de fé e religiosidade? Legal. Marcelo, eu sou de família católica tradicional, né? Uma família católica. Minha mãe era muito católica, o meu pai também, a minha família era muito católica e eu se denominava também católico. Por tradição, família, né? Então nunca fui praticante. Eu, com 11 anos de idade, eu tive uma experiência num clube de futebol de salão, ali no Brás, zona norte de São Paulo, e tinha como missão, a missão do clube era evangelizar as pessoas. Então, antes de cada jogo, eles entregavam exemplares da Bíblia pra gente, com 11 anos de idade, e a gente tinha que entregar na arquibancada antes dos jogos. Não precisava falar nada, só entregava e voltava. O nome do time era Levae. Beleza, eu jogava a bola lá e chegava na comunidade, o pessoal, joga onde? Tal, que time? Qual é o nome do seu time? Eu falava, Levae. O pessoal, Levae, nossa, que nome estranho, nunca ouvi falar e tal. Isso começou a me incomodar. Como assim? Aí, legal, eu cheguei no presidente um dia e falei assim, por que Levae? O pessoal tá me perguntando, o pessoal acha estranho isso daí, né, e tal. A gente tem que entregar a Bíblia na arquibancada pro pessoal. Aí falou assim, Ricardo, deixa eu te falar, nós somos pastores batistas e nós temos como missão pregar o evangelho através do esporte. Nós não estamos aqui querendo revelar ou descobrir um novo diamante do futebol brasileiro. Não, a gente está aqui para formar as pessoas em Cristo, né? Pregar o evangelho através do esporte. E levar significa levando o evangelho através do esporte. Eu com 11 anos de idade, não entendi nada. Falei, tá bom, valeu. E fui embora, com 11 anos de idade. Mas com 19, vivendo uma crise existencial, porque eu tentei acertar em tudo. Tentei mudar a minha realidade, tentei fazer tudo com trabalho. E errei, tentei ser feliz, não consegui. Eu fiz tudo, dediquei o meu melhor e não consegui. Até que um dia, com 19 anos, eu falei, não dá mais, não consigo mais. E aí eu reportei a fé. Lembrei das pessoas que falaram de Jesus para mim, lembrei dos amigos que tinham se convertido. E aí eu entrei dentro do meu quarto, pequenininho, bem pequeno, no Singapura, bloco 10, apartamento 33, não esqueço nunca isso. Entrei dentro do meu quarto decepcionado e comecei a chorar. E aí foi exatamente nesse dia que eu falo, sem medo de errar, que eu tive uma experiência de oração com Deus. Ali sim, foi a primeira oração verdadeira que eu fiz, com 19 anos. É como se eu estivesse dentro do meu quarto indignado. Por isso que você nunca esqueceu do Singapura, talvez. Não, impossível. Fiz uma oração indignado. Falei assim, Deus, não aguento mais essa vida. E agora eu preciso que você realmente se mostre para mim como eu nunca te vi. O fardo está muito pesado. Eu vi você mudar a vida desse, eu vi você mudar a vida daquele, porque eu tô vendo, eu convivo com eles. E eles sempre me falaram de como eles estão vivendo hoje. Eu quero essa vida, eu não aceito mais viver desse jeito. Tentei fazer isso, deu errado, tentei fazer aquilo, deu errado, tentei isso daqui, deu errado, eu errei em tudo. Então agora eu preciso que você mude a minha vida. Amanhã eu vou na igreja. Era num sábado, isso, à tarde. Amanhã eu vou na igreja. E eu quero que você fale comigo na igreja. Porque eu sei que você fala, porque as pessoas falam para mim que você falou com elas lá dentro. E por isso que elas mudaram de vida. Então eu vou e eu quero que você fale comigo. Mas eu quero que você fale comigo através de uma pessoa. Eu fui muito ousado. Muito ousado. Preciso que você fale comigo através de uma pessoa e dei nome. Eu falei, quero que seja essa pessoa especificamente. E fui para a igreja no domingo. Falei, é a última chance que eu tenho. E fui, sentei no último banco. Assisti o culto, não prestei atenção onde foi pregado. Chorei na hora da adoração, do louvor.
E a pessoa que eu tinha pedido para Deus usar para falar comigo nem olhou na minha cara esse dia. Uau! E não era comum isso, sabe, Marcelo? Uhum. A gente que não era habitual na igreja, a gente chegava na igreja e todo mundo vinha em cima, todo mundo vinha em cima. E aí, vai ser hoje? Vai ser hoje que você vai se entregar para Jesus? Vai ser hoje que você... Sim. Incomodava mesmo, incomodava muito. Ninguém veio, eu achei estranho. E olhava para ele me ignorava, olhava para ele me ignorava. Já no final do culto, já de pé, o pastor ia fazer o apelo. Eu falei, vou tentar mais uma vez, né? Eu não sou de desistir fácil assim, então vou tentar mais uma vez. Fiz assim, quando eu olhei, parece que foi uma sincronização perfeita, assim. Ele fez assim, na hora que o cara saiu correndo, ele veio na minha direção, chegou perto de mim, eu já estava todo tremendo. Aí colocou a mão aqui no meu ombro, aí Deus usou a boca daquele cara para falar o que no sábado eu falei com Deus, só eu e Deus dentro daquele quarto de Singapura, só eu e Deus, com as mesmas palavras. E aí quando eu lembrei do desafio, né? Então tá, se o Senhor usar esse cara para falar comigo, a partir desse dia em diante eu me rendo, me entrego e aceito o propósito que o Senhor tem para minha vida. E quando aconteceu isso no domingo, o pastor fez o apelo, eu levantei as duas mãos, não tinha mais lágrimas para chorar. E sorrindo eu fui à frente, aceitei Jesus em 2000, era meados ali no meio do ano, por aí. Aí eu não voltei mais. Passaram-se 23 anos e aí tá eu aqui contando história. 7 anos depois de tanta dedicação e buscar a Deus e se envolver com a fé de uma maneira mais forte, né, e real, eu fui separado ao ministério pastoral. E jogando futebol, eu preguei o evangelho através do esporte durante 23 anos, ininterruptamente. As pessoas foram entender e descobrir o meu ministério pastoral em 2015, quando eu voltei para o Brasil. Mas eu sou pastor desde 2007. Uau! Desde 2007. 2007. Então, isso eu não sabia também, cara. Desde 2007. Então, eu tive o privilégio de pregar o evangelho aqui no Brasil. Eu tive o privilégio de pregar o evangelho na Espanha, em espanhol, porque eu aprendi o espanhol. Eu tive o privilégio de pregar o evangelho em italiano, porque eu aprendi o italiano. E preguei em igrejas na Itália. E eu tive o privilégio de pregar o evangelho em inglês, porque eu aprendi o inglês na minha experiência nos Emirados Árabes, um país 100% muçulmano, que abriu as portas para que eu, junto com os irmãos lá nos Emirados Árabes, pudéssemos fundar a primeira igreja brasileira em Abu Dhabi. Nossa num país cara, que 100% cara. muçulmano. Que experiência. Então, a partir de então, a fé se apoderou de mim. É impossível negar isso. E quem vê a tua pregação, Ricardo, é realmente impressionante como você fala com o coração. Isso. Com duas coisas. Muito conhecimento. Quem não viu o Ricardo ainda pregar, cara, é muito conhecimento bíblico. Não é algo improvisado, algo... Não, é impossível, Marcelo. Cara, com muito conhecimento bíblico, muito assertivo e muito coração. A gente percebe que talvez quando você disse que quando encerrou a carreira, você não sentiu, é porque você tem uma missão muito grande ali dentro. Sim. E muito bem, você já tem uma sequência de carreira. Eu cumpri aí dentro. Eu cumpri lá dentro. Isso. Eu fiz durante 23 anos, eu resgatei através do evangelho muitas famílias. Uau. Jovens atletas que estavam depressivos, que estavam se envolvendo com drogas, que estavam abrindo mão da sua família, que estavam abrindo mão da sua carreira. Quantos atletas eu batizei, eu discipulei, eu instruí ao longo desses 23 anos. Então eu fiz isso e não parou nisso. Passou. Uma vez que eu não estou mais dentro desse contexto, a minha vida ela continua a minha vida com Deus. E o teu propósito. E esse propósito e missão de vida que eu carrego comigo. Então, para mim, fez total sentido pregar o evangelho através do esporte, né? E continua fazendo sentido para que eu possa realmente ser um instrumento na vida de muitas pessoas. Hoje eu cuido de famílias ainda. Eu discipulo pessoas. Eu cuido de jovens. Eu lidero pessoas. E levo isso e faço isso de uma maneira muito verdadeira,
como você mesmo falou, a minha entrega, ela é real. Ela é real, real, todos os dias, todos os dias. E quem pode certificar disso e afirmar isso é a Débora. Era a próxima pergunta Sério? que eu ia te fazer. É a Débora. Até tá em conexão. Cara, então vou deixar você fazer a pergunta. Eu quero que você fale da dona Débora, cara. Que assim, eu tenho a doutora Fabiola, minha esposa, assim, que é alguém que me fez evoluir muito aos anos e passa até hoje muitos problemas, altos e baixos, fortalecimento e tal, enfim. E não é normal no meio do futebol você tem bons exemplos, né? Marquinhos, por exemplo, é um cara que só fala que tem muito família e tal. Mas a maioria dos atletas separam 3, 4, 5 vezes e tal. E eu queria que você contasse pra gente, porque assim, eu fiquei impressionado quando você contou a história do teu começo com a Débora e todo esse processo, porque realmente você é um caso em 1 milhão, Ricardo, nesse sentido de, principalmente vivendo no futebol. E eu vou te falar isso com toda a honestidade, cara. Eu realmente sou essa referência, assim, no que diz respeito à família e casamento, porque eu entendi a ordem. Deus, esposa, filhos, trabalho, igreja. O primeiro ministério que Deus deu ao homem foi a família, pra gente cuidar. Sem dúvida. Quando eu era tão somente um jovem com um sonho, Deus me trouxe uma mulher com visão. E aí ela mudou a minha vida. Quantos anos você tinha, cara? 20 anos. 20 anos. Quando eu conheci a Débora, Marcelo, eu não era profissional. Eu era um amador na Portuguesa. Então nós começamos juntos a nossa caminhada. Aliás, quando eu conheci a Débora, foi na igreja quando eu me converti. E passei a frequentar os cultos. A Débora cantava no grupo de jovens. E nós fomos construindo a nossa história juntos. Eu só sou esse homem de sucesso porque Deus colocou do meu lado uma mulher de visão. A Débora destoou, principalmente naquele início nosso, do padrão normal do futebol. Sem dúvida. A Débora não era modelo. A Débora não era uma mulher... Mas vivia por um propósito, né? Não vivia por ostentação. Toda... sabe, produzida. A Débora, ela era uma jovem de berço evangélico que cantava na igreja e que tinha uma família que também incentivava ela a isso. E quando eu a conheci, eu falei, é isso que eu quero para mim. Talvez por ter vivido ao longo de alguns anos, né, contando o amador, vendo muitos amigos perdendo família por se envolverem com outras mulheres, né? Abandonando a carreira por se envolverem com outras mulheres. Eu sempre sonhei, e talvez eu carregue isso também pelo exemplo da minha mãe, porque quando eu perdi meu pai eu tinha 8 anos de idade, foi em 88. A minha mãe decidiu ficar sozinha e não se casar com ninguém. Foi uma demonstração de amor e fidelidade dela que ela teve com meu pai. Falou, não vou me juntar com mais ninguém. Ela morreu sem nenhum outro companheiro na vida dela, só o meu pai. E eu sempre peguei isso para mim. É princípios de honra. Eu vou honrar a mulher que abriu mão da sua vida para viver esse meu sonho junto comigo. A Débora, ela me deu filhos, ela cuidou de mim, das minhas feridas, das minhas lesões, não só físicas, mas emocionais. Quando eu perdi, eu voltava para casa, e muitas das vezes eu sentado à mesa com vários atletas, o cara falava assim para mim, cara, por que você não trai? Por que você não sai para curtir? Eu falei, porque eu não tenho motivo. Eu falei, mas como não? Eu falei, deixa eu te contar, eu tenho uma esposa que me ama, ela é mãe dos meus filhos, ela está comigo desde a favela, e ela, quando eu chego em casa, ela tem sempre um sorriso no rosto, um abraço e uma palavra. Nossa, que bom ter você de volta, estava com saudade. Eu não teria a cara de abrir a porta, na verdade não é nem abrir a porta, de ver a Débora abrindo a porta, sendo que eu a traí, sendo que eu estava com outra mulher voltando para casa, eu não teria coragem de olhar para ela. E eu não tenho motivos para fazer isso com ela, então por isso que eu não saio. Eu falei assim, cara, eu não consigo te entender. Eu falei, bom, eu também não consigo te entender o porquê que você faz isso. E era a minha resposta.
Sim. Então, eu devo tudo a ela, Marcelo. Hoje ela é uma mulher madura, ela é mãe, ela é empreendedora, ela tem o negócio dela que ela toca. E isso me enche muito de orgulho, sabe por quê? Porque nós começamos do zero. Nós dois começamos do zero. E hoje nós construímos uma família, constituímos uma família linda, maravilhosa. E eu, com o meu ministério pastoral, a Débora, ela é missionária, o ministério dela, e também ela é cantora. Então, onde a Débora não pode estar fisicamente, a voz dela chega através do CD dela. Inclusive a sua filha também é cantora. E a minha filha também é cantora. Então, eu devo muito a ela, e é a mulher da minha vida, a mulher que foi meu grande primeiro amor, assim, né? A Débora realmente me fez entender o que é você amar uma pessoa. Não é amar uma pessoa que te completa, uma pessoa que faz o que você gosta, uma pessoa que você fala assim, nossa, eu penso... Não, é exatamente o oposto disso. Ela te confrontar, ela às vezes não fazer o que você gosta, às vezes pensar do jeito dela, é você respeitar. O amor se manifesta nisso. Não que a pessoa precisa fazer o que eu quero para eu amar ela. Não, é eu amar ela do jeito que ela é, respeitar o jeito dela, as individualidades dela. É exatamente isso. Esses são os dois extremos. E por isso a gente se completa. Doutora Fabi, estou aprendendo muito aqui hoje com o seu Ricardo e com a dona Débora. Prometo que eu vou melhorar muito aqui como ser humano. Beijão para você. Cara, sensacional isso, Ricardo. E aqui, agora, Ricardo, do Palácio... Do Carandiru ao Palácio. Isso, do Carandiru ao Palácio. O contrário. Cara, isso aqui é meu, recebi uma dedicatória de um grande amigo, de um irmão. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa outra sua parte. Como escritor, o quanto isso aqui, esse livro é sensacional, quanto esse livro aqui, com toda a sua história, e te inspirou a escrever, ele me impactou. A ser hoje um escritor, um palestrante, um ex-atleta de grande sucesso e também um escritor. Depois eu vou falar do empresário, já vou entrar nessa área empreendedora, mas temos aqui um pedaço da sua vida que você deve recordar com muita honra, né, Ricardo? Sem sombra de dúvidas. Aí, como você mesmo falou, esse livro, ele nasceu assim no meu coração, sempre foi um sonho meu poder deixar um pedacinho de mim nas pessoas, uma marca nas pessoas. Eu sempre fui um cara de ler muito. Eu amo a leitura, amo. E eu hoje viajo lendo o meu livro. Leio, releio, e me emociono até hoje, lendo a minha história. Sensacional. Até hoje eu me emociono. Ele chegou após a pandemia. Em 2001. Tinha tudo para dar errado, né, Ricardo? Tinha tudo para dar errado. Tudo. Ele chegou após a pandemia, em um momento caótico que nós vivemos. O mundo passou por essa crise sanitária, né, que nós vivemos mundial, com a Covid. E eu lembro quando eu estava escrevendo esse livro, e eu queria contar exatamente como é que era a minha vida, como foi a minha vida, do Carandiru até o dia que eu entrei no Palácio. E se você for ver aqui, não fala sobre riqueza, sobre a mudança da pobreza para a riqueza, não fala do Carandiru ao Palácio, fala de uma experiência, de um processo, de um encontro, de uma determinação, de uma mudança, de resiliência ou não, tenacidade, de você crescer em meio à adversidade, de você encontrar Deus em uma situação caótica, porque é fácil para as pessoas, às vezes, que não conhecem o nosso processo, falar assim, não, mas tudo bem, agora ele é pastor, é muito fácil ser pastor, né? Ai, o cara tem dinheiro, o cara é famoso. Não é isso, eu não escolhi ser pastor, tá, Marcelo? Não foi assim, eu quero ser pastor, não foi isso, é um chamado. Então, eu entendi isso. O livro vem e ele conta exatamente isso, ele conta como foi esse processo. No livro eu falo quando os meus pais foram colocados para fora dentro de uma casa, que eles moravam de favor, e aí tiveram que se reinventar para abrigar os filhos. Eu conto aqui sobre os meus medos, eu conto quando eu fui o chefe da casa, quando eu me tornei o chefe da casa. Eu falo sobre a minha família, eu falo sobre vários assuntos que vão levar as pessoas a falar assim, caramba, esse cara passou por tudo isso daí,
e conseguiu ressignificar, mudar a vida dele, o que foi preciso fazer? Eu falo como que foi, contando a minha história. E eu contei aqui um pouquinho. Esse livro hoje tem impactado muitas pessoas. Eu recebo todos os dias, toda semana, mensagens no meu inbox do Instagram, pessoas postando e falando assim, muito obrigado, eu li o seu livro e mudou a minha vida. Uau. Mudou a vida do meu filho. E hoje eu estou seguindo esse caminho como escritor e já estão sendo preparados mais 2 livros que eu vou lançar o ano que vem. Eu ainda não posso falar o nome deles. Mas você vai vir aqui apresentá-los. Eu vou vir aqui apresentá-los, com certeza. E eu gostei disso, porque é a oportunidade de você deixar um pedaço de você para as pessoas. A minha vida foi transformada através de um livro. A minha vida mudou por intermédio de um livro. Esse livro se chama a Bíblia. É o livro mais vendido no mundo e que tem causado impacto significativo na vida de muitas pessoas. Ele causou um impacto na minha e através da leitura da Bíblia, através da minha vida com Deus, chegou o momento de eu entregar para as pessoas um pedacinho de mim, um pedacinho da minha história. E aí eu orgulhosamente entreguei esse livro para as pessoas e todo mundo que pega esse livro realmente sempre me volta com um feedback muito positivo. E aqui está o prefácio do cara que impactou a minha vida, que fez com tamanha excelência, né, que foi o Ronaldo Fenômeno, né, que então prontamente se colocou à disposição para fazer esse livro para mim. E tem essa parte do prefácio que é bem interessante, que ele fala assim, um dos anos mais emblemáticos da minha carreira e da história da seleção, que viria a se firmar com a única pentacampeã mundial, lá estava ele, eu, né, no vestiário do amistoso contra a Coreia do Sul, ao meu lado, o menino do Carandiru, finalmente encontrara o menino de Bento Ribeiro. Nossa, que sensacional, então, até arrepia um negócio desse. Né? Isso daqui não tem preço. Aliás, Ronaldo, se um dia você quiser vir aqui participar, contar um pouquinho da sua história aqui no nosso podcast, você está convidado. Aliás, Ricardo, uma brincadeira contigo, veio o Pedro aqui, né? Que trabalha com ele. Pedro é o CEO do Cruzeiro de futebol. Acho que gerente de futebol, diretor de futebol, desculpa, do Cruzeiro. E aí a gente abordou um pouquinho como é trabalhar com o Ronaldo também. Cara, as referências são as melhores. É incrível. É um cara sensacional. Além de ser um cracaço, um gênio, a gente já falou bastante de futebol. E eu falei os meus 3, né? A gente vai voltar pro tema já. Queria saber quem foram os 3 referências, 3 maiores novos que você viu o brasileiro jogar. Pra mim foi Careca. Não necessariamente, eu não vou escolher a posição, tá? Que é muito difícil. Careca é o 3. Agora o 1 e o 2, cara, pra mim é uma briga eterna. Tá? Que é o Baixinho, que foi o cara que mais marcou minha vida. O Brasil não ganhava a Copa até 94. Eu tinha 14 anos de idade, completamente apaixonado. O que o Romário fez, o que ele carregou nas costas daquele time. Sensacional. E o Fenômeno. Pra mim, os 3 maiores atacantes brasileiros, 9, né? Que eu vi jogar. E você, cara? Quem se coloca ali nessa briga? Cara, eu venho de uma geração assim que eu comecei a ver futebol, né? E para mim, sem sombra de dúvidas, o Ronaldo me impactou muito, né? Que foi o cara que foi minha grande referência. Teu número 1 é o Ronaldo? Ou não necessariamente tá entre não, eles? Para mim, o meu número 1 é o Ronaldo. É o Ronaldo. É o Ronaldo. O Romário. Fantástico. Né? O Romário, eu tive experiências com o Romário que me marcaram muito positivamente, sabe? Dentro do campo também, né? Uma experiência bem legal. Eu fazendo o gol, ele fazendo o gol, eu de um lado, ele do outro, aquele jeito dele de peixe para cá, peixe para de fazer gol. Ele olhou para você e falou o quê? Ele falou, peixe, agora chega, para de fazer gol e tal. Essa história é sensacional, Ricardo. Eu fui jogar contra o Fluminense, ele estava no Fluminense, na Portuguesa, e nesse jogo eu já estava convocado para a seleção brasileira. E aí eu vi uma chegada no início do jogo no tornozelo doendo, o médico entrou para atender, aquela velha água gelada no tornozelo, passa a mãozinha e vambora. O Romário abaixou para pegar uma água e falou assim para mim assim, peixe, a seleção tá aí.
Eu falei, opa, deixa eu ouvir a voz da experiência que ele está querendo falar, né? Falei, pô, se eu continuar no jogo, eu posso me machucar e perder essa oportunidade de servir a seleção brasileira, né? Exatamente. Aí voltei pro jogo e tal, continuei mais um pouquinho, aí chegou um momento que foi assim, ó, primeiro tempo mesmo, foi assim, ó, não dá, sair do jogo, não vou correr esse risco, e saí fora e fui convocado para a seleção brasileira. E tem um outro, eu acho que para mim faz total sentido falar dele, que foi o Viola. Viola? O Viola porque na época do Carandiru, ele foi o cara que eu vi ali, né, mais frequente, né, aquele jeito irreverente de fazer gol, de fazer as comemorações. E no Carandiru, a marca dele é sensacional, cara, e no Carandiru, quando eu ia jogar, eu falava que eu era o Viola. Então eu fazia os gols e comemorava que nem ele, essas coisas todas. Então foi um cara que me levou muita alegria também, que me inspirou de alguma forma a ser assim, centroavante, fazedor de gol, sabe? Sensacional. Para mim esses três. Que legal. Viola jogou e Copa lembro, de 94, foi campeão do mundo. E peguei um autógrafo do Viola quando ele voltou da seleção, em 94, lá no Eldorado, como eu contei aqui. Sim. Chegou lá no Carandiru que o Viola estava no Eldorado, falei, vou lá. E cheguei lá e realmente ele estava lá, bonezinho no rosto, moletom cinza, no caixa já pagando. Cheguei lá com um papelzinho assim de caderno, com uma caneta, falei assim, cara, me dá um autógrafo, tremendo assim. Claro, pegou a caneta, quando ele foi assinar, não saía a tinta. Aí, tá de sacanagem. Não saía a tinta, falou, pega a outra. Eu fui lá, peguei. Pô, o brasileiro não desiste nunca, né? Não, cara? Eu muito assim. Menos, cara. Fui lá e troquei a caneta. Quando eu voltei, eu entreguei para ele, ele assinou assim, não esqueço nunca mais. Ele assinou assim, ó, Tetra, o T do mesmo jeito, Timão, Viola. E me deu. E, cara, aquilo para mim foi uma grande conquista. Legal, cara. E eu perdi esse autógrafo dele quando o fogo consumiu o nosso barraco. Uau! Triste, perdi esse autógrafo dele. Viola, mas, você tem que dar um novo autógrafo pro Ricardo, hein? Mas eu encontrei ele depois de longos anos, lá no mesmo bairro onde eu moro hoje, ele mora também, correndo na rua, e eu gosto de sair para correr também. Eu parei e contei essa história para ele, ele ficou assim, falando, não acredito, é verdade, você foi um dos caras que me fez que me levou muita felicidade. E ele sumiu, né, cara? Ele era um cara tão midiático, engraçado, então eu não vejo mais ele. Também não, ele saiu da mídia, né? Ele saiu completamente, né, cara? Ele saiu um cara que ele era um atleta, quem não lembra do Viola, ele imitando o porco na final do Paulista. Pô, cara, esse cara arrumou. Cara, você citou uma coisa, cara, voltando sobre as grandes responsabilidades. A quem muito é dado, mas é cobrado. Eu vi uma história de final de semana que me chamou a atenção num filme. Talvez você já deve ter assistido esse filme, provavelmente. São 4 filmes, né? Deus não está morto. Deus não está morto. E ele conta uma passagem de um nigeriano, ele começa a contar e fala, cara, a diferença da América para a Nigéria. O cara, a fé na América é diferente da Nigéria. Ele falou, porque na América você tem conforto, você tem um outro tipo de vida. Na Nigéria, para ir na igreja na Nigéria, os caras brigam para ir à igreja. Brigam no sentido de luta. Anda 5 quilômetros, atravessa, né? Porque ali é um suspiro de vida. Porque um dia a mais na vida dessa pessoa, estando ali no meio daquele ambiente tão rústico, tão difícil, é um mérito a ser comemorado. E a América, como é uma vida assim tão confortável, ela talvez não te dá o real... a real necessidade de procurar Deus, o real sentido disso. Então, se lá na Nigéria eles comemoram cada dia de vida e agradecem a Deus, na América isso é um processo um pouco diferente. Como se o pai desse muito pro filho, então ele não tivesse muitos motivos a comemorar. O que você entende disso, cara? O que você acha disso? Você acha que faz sentido? E por que você acha que a gente chegou, e aí vamos trazer da América para o Brasil, uma cidade como São Paulo, essa certa preguiça ou essa certa
precisa de incentivos maiores para você procurar a fé. A minha experiência, principalmente com a fé, veio de um contexto parecido com esse que você acabou de dar, né? De dificuldade, de uma necessidade, né, para ser preenchida na minha existência. Eu hoje posso falar com exatidão, sem medo de errar, que todos nós temos o potencial da fé, de crer, porque temos a essência de Deus dentro de nós. Talvez alguns entram em algumas crises existenciais, porque cada um de nós enfrentamos isso em algum momento da nossa história, e aqui talvez a gente acha que Deus ele é uma metáfora, que literalmente é um conto, uma metáfora que... Ou foi criado no momento que precisava ter controle das pessoas, se não tivesse eu ouço isso muito, e se não tivesse uma religião que doutrinasse as pessoas, ia ser um caos. Eu também ouço isso, e obviamente que eu discordo, porque não faz sentido nenhum. Eu também. Um Deus tão poderoso, em sua maravilhosa graça e amor, decidir criar um mundo que não existia e colocar as pessoas lá para que elas pudessem viver com Ele. Esse é o sentido da criação. Deus cria um mundo, coloca as pessoas lá para que essas pessoas pudessem viver com Ele, para que pudessem ter um relacionamento com Ele. Deus descia, interagia nesse mundo nosso com a família, né, com Adão e com Eva, e Deus ficava feliz com isso, né? Infelizmente, lá, Adão e Eva já estavam dando para nós sinais de que seria assim no futuro, que o homem viveria fugindo, se escondendo de Deus, porque decidiu seguir os seus próprios caminhos. É exatamente isso como eu vejo. O homem fugindo de Deus, querendo viver os seus próprios caminhos, querendo encontrar os seus próprios deuses, porque em algum momento o homem precisa se voltar para Deus. Ele se volta. Em algum momento da sua vida ele vai falar assim, peraí, alguma coisa não está se encaixando. E é muito interessante a gente ver que as pessoas, no fim da sua vida, elas acabam se voltando para Deus, porque existe essa essência, existe essa necessidade no coração do ser humano de ser preenchida. Por quê? Porque eu estou com sede, e aí eu tomo água. Eu matei a minha sede. Eu estou com fome. Eu vou comer e eu mato a minha fome. Eu estou sujo, eu preciso tomar um banho de um dia cansativo de trabalho. Vou tomar um banho e eu estou limpo agora. Eu estou com sono, eu deito e vou dormir. Entende? Essas necessidades básicas da nossa vida cotidiana, a gente supre elas. Alguns do seu jeito, outros de outro, mas supre. Como o homem consegue alimentar a sua alma? Tudo isso que eu acabei de falar não consegue alimentar a alma, só quando ele consegue se conectar com o espiritual, com Deus, porque é Deus quem é o alimento da alma. Então o salmista Davi, entendendo isso, ele vai falar assim, olha, por que você está abatida, ó minha alma? Ele fala com a alma dele. Ele era rei, pô. Ele tinha necessidades básicas assim, ele tinha súditos, ele tinha pessoas, ele tinha um palácio, ele tinha mordomos, ele era servido com as melhores coisas, mas a alma dele tinha uma necessidade. Então, todos nós temos essa necessidade. Talvez alguns acham que não, mas em algum momento da vida vai ter que se reportar para Deus, porque Ele é o Criador. Ele decidiu criar para que Ele pudesse se relacionar com as pessoas. E as pessoas não conseguem encontrar propósito, sentido de vida se elas não se relacionarem com Deus. É verdade que tem algumas que vivem como se fosse o próprio Deus aqui na Terra. Mas elas, é verdade, tem pessoas que vivem como se fosse o próprio Deus aqui na Terra. Isso é muito bom, cara. Eu posso, eu faço, eu sou e acontece, e eu não preciso de ninguém. Precisa. Você precisa. Porque até para você nascer, alguém precisou te ajudar. Exato. Você já nasceu chorando. Para você crescer, alguém precisou te incentivar e falar assim, tenta de novo, e tenta de novo, e você conseguiu se equilibrar.
Só que mesmo assim a vida continuou te derrubando. E quando a vida te derrubou, você precisou de pessoas para te colocar de pé e falar assim, vai, continua que vai dar certo. Você vai superar isso daí. Então, a vida é exatamente um presente de Deus para todos nós. E que nós precisamos valorizar ela. Eu decidi, obviamente, dedicar a minha vida para aquilo que eu coloquei como objetivo e princípio de viver. Hoje, entendendo isso, eu faço trabalho, faço as minhas coisas, mas também é impossível. Todos os dias eu tenho a minha vida com Deus, porque eu entendo que quando eu dormi, Marcelo, é assim que eu entendo, tá? Dormi e apaguei, atingi o ápice do sono REM, tá? Eu não sei o que aconteceu nesse tempo. Eu costumo dizer que eu morri durante algumas horas. Sim. Ok? E no dia seguinte, antes de eu dormir, eu coloquei meu telefone para despertar. E certo de que ia despertar no outro dia. E aí, no outro dia, o telefone tocou e eu acordei. Nossa, eu acordei. O que aconteceu? Eu não sei, só sei que eu acordei. Então eu dobro meu joelho, peço a bênção, como eu sempre pedi para minha mãe e para o meu pai. E eu entendo que ele é o meu pai também. Eu falei, benção, pai. Eu preciso da tua bênção para essa nova jornada, para esse novo dia. Obrigado por me colocar de pé. Estou pronto para esse novo tempo, para esse desafio. Me dá força, me dá ânimo, me dá sabedoria, me dá entendimento, porque eu estou indo para a labuta, estou indo para o trabalho. Então, todos os dias para mim é assim. E se o meu pai, Deus, que é o Criador dos céus e da terra, não me permite acordar, o telefone, nem ninguém ia me colocar de pé. Então, esse é o meu entendimento sobre Deus, sobre a vida. Ricardo, você falou, cara, muito, muito forte isso que você disse. E, cara, eu vou te fazer aqui você falou sobre pão, sobre alimentação, sobre as necessidades básicas para o corpo e também para a alma. E aí eu me lembrei de um caso aqui, cara. Ricardo, você já ouviu falar em Buzz Aldrin? Não. Nunca ouviu falar. Você sabe qual foi a primeira refeição que o homem teve na Lua? Eu vou te contar essa história. Em 1969, quando o homem pisou pela primeira vez na Lua, o Apollo 11, todo mundo fala do Neil Armstrong. Foi o primeiro homem que pisou na Lua, que era ali o comandante da tripulação. Nessa tripulação, o segundo homem que pisou na Lua chamava-se Buzz Aldrin. Alan, o diretor, isso é pra você, hein? Pra você contar. Buzz Aldrin. O Buzz, ele frequentava uma igreja presbiteriana e ele pediu pro reverendo que ele pudesse levar durante a viagem o pão da comunhão e o vinho. Então, para quem não sabe, a primeira alimentação, a primeira refeição feita do homem na Lua foi a ceia. Foi o pão e o vinho. Então as pessoas lembram sempre de Neil Armstrong, que foi o primeiro homem e o capitão. Mas o Buzz foi o cara que teve a primeira refeição e a primeira foi o pão e o vinho. Então chegou até a Lua a fé e a espiritualidade dele, talvez por um dos motivos que tenha dado tão certo essa expedição. Perfeito. Então assim, você me fez lembrar muito disso, porque assim, quer dizer, obrigado por compartilhar esse conhecimento também. Ele levou isso para uma esfera muito maior, né, da fé, e ele é bem lembrado a respeito disso. Ricardo, e você tem uma característica, você jogou até os 40 anos, 43, efetivamente. 41 anos você ainda estava no Atlético Mineiro. 40 eu estava no Atlético, 41 estava no Curitiba. 41 anos no Curitiba. Alto nível. Então, entrando aqui no seu lado empreendedor, você é a amostra de um sujeito de alta performance, de um profissional de alta performance. Sim. Extremamente disciplinado. Quem olha para o Ricardo, sem sacanagem, se o Ricardo quiser jogar hoje, ele joga. Tá fino, seco, profissional, atleta. E você hoje é um empreendedor. Sim. É um palestrante e que fala com propriedade
de vários temas, por ser pastor, mas também fala de alto desempenho, de alta performance, com precisão. Então eu queria que você desse umas dicas aqui, falasse um pouquinho do seu lado empreendedor também, mas principalmente, como é que você vê uma pessoa de alta performance? Nós estávamos até falando antes de eu entrar do Dr. Thiago Volpe, que aí eu vou entrar no tema posterior para falar a respeito disso. Como é que você vê um cara de alta performance, que é um profissional de alta performance para você? Cara, para mim eu acho que cada um com princípio e objetivo de vida precisa ter clareza daquilo que vai fazer. Eu me propus a jogar futebol e ser um cara extremamente disciplinado, que pudesse extrair o máximo desse esporte e da minha entrega. Alta performance, para falar de alta performance, você precisa realmente ter vivido isso daí. Alguém que começa a fazer algo, ele precisa realmente entender que não vai ser fácil. Ser um cara de alta performance no esporte é para poucos. Ser um cara de alta performance como empreendedor também é para poucos. Eu vejo uma pessoa de alta performance como alguém que realmente vai levar ao limite a sua mente, o seu corpo, e vai apresentar o seu resultado. Um resultado sólido, verdadeiro e que traz impactos positivos, não só para as pessoas que estão do lado dele, mas traz impactos para uma sociedade. Acaba impactando milhares de pessoas. Uma pessoa de alta performance, ela é capaz de resistir todos os caos, todos os problemas que ela venha enfrentar. Sabe por quê? Porque ela não vê o problema como um inimigo. Ela vê o problema como uma oportunidade. A alta performance, pessoas de alta performance não enxergam problemas, Marcelo. Enxergam oportunidades. Para mim, alta performance, ela se divide em duas etapas. De dia, trabalho, dinheiro, 100%, para crescer, para ser próspero, para se reinventar. E à noite, amor, família, filho, cuidar da saúde, respeitar o seu corpo. Você é um templo que Deus habita. Você cuidar dele. Comunidade com a sua família. Com mesa, sentar à mesa para fazer a refeição. Porque alta performance, você pode ser um cara de alta performance no futebol, você pode ser um cara de alta performance na sua empresa, você pode ser um cara de alta performance na sociedade, mas se você destruiu a sociedade que Deus te deu, que é a família, você é o cara mais fracassado do mundo. Sem dúvida. Porque nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Eu conheço muita gente que fala de alta performance e está tudo bem, mas ela nunca vai ser realizada se ela perder a família dela. Então, para mim, alta performance é a pessoa que realmente entende que ela precisa levar ao limite o seu corpo, né, a sua mente, né, para que ela possa realmente impactar positivamente, não só a sua casa, mas impactar a vida de muitas pessoas. Você pode ser realmente muito bem sucedido e uma pessoa de alta performance em tudo aquilo que você propôs a fazer. Quer ver? Quando eu era um menino só chutando bola, eu era um cara de alta performance. Eu só não sabia ainda o que era isso. Mas depois que eu fui crescendo e eu entendi o que era, todos os dias, 6 horas da manhã, morando no Carandiru, eu levantava para correr. E eu corria quilômetros e quilômetros, porque eu sabia que um dia eu ia estar dentro de um campo, me apresentando para milhares de pessoas, e eu tinha que entregar o meu melhor. Eu não poderia defraudar as pessoas. Isso é alta performance. Alta performance é quando duas pessoas estão chutando duas bolinhas, uma de borracha ou outra de meia. E aí se eu chamar ele para falar, o que você faz? Eu vou chutar a bola. Chutar a bola te interessa? Não, não me interessa. Aí eu pergunto, por que você faz? Eu falo assim, eu jogo futebol. Joga futebol, televisão, mídia, dinheiro, fama, realização, sonhos. Eu quero, é isso que eu quero.
São como duas pessoas. Você pega dois pedreiros e vai fazer uma entrevista com um e você fala para ele assim, o que você faz? O outro fala assim, eu sou pedreiro. Eu coloco um bloco, um tijolo atrás do outro, eu construo. Aí você vai falar para o outro, o que você faz? Mesma coisa. Ele vai falar assim, eu construo estádio de futebol. Um dos maiores palcos de espetáculos do mundo. Numa entrevista, quem você contrataria? Sim, mas não tem dúvida, não tem o que pensar, né, cara? É a forma com que você apresenta, é a forma como você se vê. Na alta performance, Marcelo, ninguém me vencia. Na alta performance, não. Eu sou um cara que nunca desistiu. Eu sou um cara que de alta performance. O que você quer que eu faça? É isso? É isso. Recentemente, agora, essa semana, eu recebi um vídeo de um amigo. Ele mostrou para mim e falou assim, olha aí, saí para correr e fiz 5 km em X tempo. Falei, pô, legal, bacana. Quero ver. Aí eu fui correr. Aí eu mandei para ele, olha aí, eu fiz 5 km em 22 minutos. O meu pace deu 4 minutos e alguma coisa. O dele tinha dado 6. Aí eu falei assim, como assim? Eu falei, isso é alta performance. Claro. Não me lança desafio, porque desafio me engrandece, me faz crescer. A vida inteira. Aliás, ele escolheu o cara errado para desafiar. Não me lança desafio, porque desafio não faz crescer. Ô, Ricardo, mas assim, eu acho que o grande lance de tudo que você colocou na alta performance também é frequência, né? Constância, né, Ricardo? O tempo todo. Eu acho que, assim, quantas vezes eu já me senti motivado? Eu sou um exemplo, eu tenho dificuldade com a academia. Já gostei muito. Hoje eu tenho vários problemas físicos que me limitam muito. Então eu sinto muitas dores articulares e tal. Então, assim, pra mim é um pouco difícil. Mas é uma coisa que eu sei que eu não posso deixar. Eu tento me manter na alimentação, mas eu preciso voltar a ser frequente. Eu vou, mas eu não estou sendo frequente. E o desafio aqui, pra mim, ele é muito mais mental. Tá. Pra mim é um pouco físico, mas num contexto geral, sem limitações físicas, ele é muito mais emocional. Ele é muito mais de propósito. Fala, cara, eu vou porque é importante. Eu vou porque sou eu mandando no meu corpo, não o meu corpo mandando em mim, né? Então eu acho que isso é fundamental. Quando você tem o real autocontrole, eu sou muito fã da filosofia estoica. Uhum. Eu vivencio e o estoicismo é muito assim, o que está no seu controle, você tem que fazer o que é de melhor. O que não está sob seu controle, você bota na mão de Deus ou do que você acreditar. Não vou entrar nesse cenário. A Bíblia fala assim, olha, tudo aquilo que vier à sua mão para fazer, faça. Esse está no seu controle. Aliás, o estoicismo ele tem muitos ensinamentos tirados da Bíblia. Uhum. Enfim, tem muita gente que fala, tem até uma teoria que Jesus Cristo foi um grande estoico, né? Na maneira, comportamento, como ele ensinava as pessoas, enfim, né? Aquele viver não é necessário você ter tanto conforto, que o estoicismo ele prega muito isso, né? Então, cara, e quando eu olho para você como uma grande referência de alta performance, eu te vejo com muita constância no que você faz. Como vencer esse duelo, você e tua mente, cara? É muito bom isso. Eu falo o seguinte, Marcelo, a sua mente, ela determina a estrutura do seu corpo. Porque você não é o que você come. Você é o que você pensa. Você pensa e então você come. Sim, sem dúvida. Você não come, depois Sim, você pensa. Lógico, sem dúvida. Primeiro você pensa. O processo contrário. É o contrário, e depois você come. Como eu venço isso? Entendendo que eu preciso ter qualidade de vida. Eu preciso ser produtivo todos os dias. Eu preciso lutar contra a procrastinação. Eu preciso lutar contra o comodismo, contra a zona de conforto. E como eu faço isso? Na prática, eu me levanto e vou. Simplesmente vou. Porque se ficar pensando, você não vai. Se eu
Eu determinei que eu vinha, eu acordei hoje 6 da manhã, eu desci para treinar, fiz o meu treino de muita alta intensidade e aí eu vim para cá. Sentamos aqui, a gente comeu uma fruta, a gente tomou isso aqui, a gente tomou água, a gente está batendo papo. Eu determinei que esse dia, que hoje, eu vou viver dessa forma. Ricardo, em algum momento você procrastinou? Sim, em vários. Em algum momento você não conseguiu vencer? Muitas vezes. Como você fez? Eu decidi não ceder a esses pensamentos ou esses momentos que iam me causar, eu quero viver esse momento. E isso me proporciona um certo comodismo, isso me proporciona, não sei se caiu, mas tem pessoas que vivem um orgasmo mental, sabe? É um orgasmo mental, você não viveu, cara. Vive pelo prazer ali o tempo todo. O tempo todo. Então, pela recompensa, né? Exato. Então eu decidi, na verdade, eu entendi que o meu maior desafio era me vencer. Vencer esses pensamentos, vencer essas crenças, de falar assim, eu não posso, eu não consigo. Ora, como é que você não pode? Se você tem uma mente muito criativa, se você determina a estrutura do seu corpo. Eu entendo que uma das riquezas que Deus nos deu foi uma mente poderosa. E olha o que Paulo vai falar em Romanos 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, dependendo da versão. Para quê? Para você experimentar. Isso é muito forte. A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Através do quê? De uma mente transformada. De uma mente que está totalmente cativa de Deus. De uma mente que sabe o que realmente ela pode produzir, para que ela possa acessar os 3 níveis da vontade de Deus: a boa, a agradável e a perfeita. É por isso que você vê que algumas pessoas começam uma coisa e não conseguem terminar, porque quando ela acessa a boa, para ela já está ótimo, ela entra numa zona de conforto. Quando ela acessa a agradável, para ela está maravilhoso. Mas tem pessoas que vão no extraordinário, que acessam a perfeita vontade de Deus. E é exatamente isso, que nós temos essa capacidade. Então eu entendi que eu tenho essa capacidade. E sou eu quem determino como eu vou viver. Como eu vou viver a estrutura do meu corpo, a estrutura da minha casa, a estrutura dos meus negócios. Você imagina, quem está falando para você aqui foi alguém que não teve muito acesso à informação lá na infância, claro. Certo? Tive que abandonar a escola para ir atrás do meu sonho, o futebol, certo? Quando eu realizei o sonho do futebol, eu voltei para a escola. O caminho reverso da maioria. Eu voltei para a escola. Eu andei com os livros, eu fui sentar, eu fui aprender, eu fui sentar com... Porque assim, Marcelo, se você quer aprender sobre sucesso, com quem você vai andar? Quem tem sucesso. A água que é derramada aqui, ela vai para onde? Ela vai para o rio. Do rio ela vai para o mar. Né? Então, semelhantes atrai semelhantes. É exatamente isso. Então, gente, eu aprendi isso. Então, se eu quero realmente ter uma estrutura saudável, tem que estar num ambiente saudável. Eu preciso estar num ambiente saudável. Onde é o ambiente saudável? Aí eu preciso entender onde é que eu estou andando. Onde eu enxergo que esse ambiente é saudável? Depende, não é verdade? Porque tem pessoas... Depende do objetivo de cada um. Do objetivo de cada um. Tem pessoas que têm um objetivo. Qual é o objetivo? Ela vive por 2 dias na semana, sábado e domingo. Isso é terrível. Para mim... Os outros 2 dias acabou para ela, é um martírio. É um martírio. Tem pessoas que vivem todos os dias. Você conhece pessoas de muito sucesso, milionárias, que trabalham sábado e domingo? Eu conheço bastante. A maioria. Eu conheço bastante. Conheço. Pode ser que eu não o faria, mas respeito. Conheço pessoas que trabalham segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Depende muito do sprint, né? Do momento da vida, né? Mas é que o cara, eu digo que o cara trabalha, não é que o cara sai da casa e que vai para a empresa, é que o cara
o tempo todo ele está conectado a esse mundo em que ele vive. Então ele nunca desconecta. Tem pessoas que a semana toda é um peso, é um fardo. Mas chegou o sábado e domingo... É alegria. Chegou sexta, 5 da tarde... É o famoso sextor, né? Sexta, 5 da tarde é o dia mais feliz do cara. Como domingo deu 10, 9 horas da noite, rapaz, o cara já começa a depressão, Acabou a depressão. E o dia seguinte para se levantar, imagina. Jesus. Imagina. Como é que levanta com esse tipo de perspectiva de vida? Com esse tipo de mentalidade. Exato. Então, eu decidi realmente cuidar da minha mente. Cuidar dessa minha emoção. E eu entendi que a minha mente, ela determina a estrutura do meu corpo. O meu corpo saudável, uma vida regrada, de foco, né, realmente sabendo para onde eu estou indo, vai me dar longevidade, eu vou ser muito mais produtivo, eu vou impactar muito mais pessoas e eu vou continuar, obviamente, conquistando os objetivos que eu tenho, porque eu ainda não me dei por realizado, eu ainda tenho muitas coisas que eu quero conquistar e eu estou no caminho. Ricardo, encaminhando para o final, porque essa entrevista aqui já passou das 2 horas, e que bate-papo gostoso, Ricardo. Eu ficaria aqui com você por horas e horas, mas eu sei que você tem compromisso. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho da sua perspectiva para o futuro, suas mentorias, seus cursos, qual é a tua ideia, palestras, qual é que versão do Ricardo, que esse cara que se estruturou, foi um camaleão aí na vida, né? Legal, gostei do camaleão. Muito bom. De forma flexível, né? E para onde você está vendo aí esse caminho futuro? Para onde vai o Ricardo? Quais são os próximos passos? Legal, eu me vejo no caminho que eu realmente planejei, né? Que eu desenhei no meu mapa mental, né? Eu vivi intensamente a minha profissão e agora o pós-carreira eu continuo nesse caminho, assim como você me qualificou, né? Um cara que praticamente era completo, chutava de perna direita, chutava de perna esquerda, cabeceava bem dos dois lados, porque tem cobrava falta, batia pênalti, era um cara inteligente, era um cara que jogava sem a bola, que jogava com a bola. Eu continuo sendo oportunista, esse cara que realmente continua tendo essas habilidades também fora do campo, né? Uau. Eu tenho a minha vida como empreendedor, como empresário, tenho os meus negócios, eu fiz os meus investimentos, eu tenho os meus imóveis espalhados por aí, tenho fora do Brasil, como escritor, que é uma área que eu estou adorando e que eu estou com novos livros que eu vou lançar. Um cara que é investidor nato, eu amo isso daí. Eu tenho uma empresa de marketing digital e uma produtora, eu tenho uma empresa de marketing esportivo, né? Eu tenho os meus negócios. Então, para onde eu estou indo? Eu estou indo para onde eu determinei ir. Ter uma vida de sucesso, não só ter sido um jogador de futebol, porque para mim nunca me convenceu só ser jogador de futebol. Para mim, eu queria realmente impactar as pessoas de maneira positiva, enquanto no futebol eu impactei muitas pessoas. Agora que passou, eu estou impactando pessoas em outras áreas, no desenvolvimento humano e pessoal, as pessoas entenderem o seu propósito e missão de vida de uma maneira leve, tranquila, saudável, poderosa, né, para que as pessoas realmente possam entender que há sim possibilidade de você crescer e se desenvolver em várias outras áreas. Poucas pessoas conseguem se comunicar em várias outras coisas. Eu entendi que o meu poder pessoal ele é muito mais poderoso do que o meu poder posicional. E eu explico isso de uma maneira muito clara. O poder posicional é o poder da posição. Enquanto atleta, eu tinha um poder de atleta. Quando eu perdi esse poder, eu escolhi manter o meu poder pessoal. Aonde eu for, por causa da excelência que eu entreguei, por causa daquilo que eu fiz, as pessoas vão reconhecer o atleta que eu fui de excelência, de alta performance. Então, eu passei a entender que mais importante do que o poder pessoal, que é o poder da posição, que o poder posicional, que é o poder da posição, é o poder pessoal. E o poder pessoal você pode construir ele todos os dias. E eu estou construindo esse poder pessoal cada vez mais. As pessoas vão olhar para mim e falar assim: quem é aquele cara? O Ricardo Oliveira. O mesmo que jogou bola? Também. Quem é aquele cara? O Ricardo Oliveira. O pastor? Também. Quem é aquele cara? O Ricardo Oliveira. O mesmo que jogou bola? Também. Quem é aquele cara? O Ricardo Oliveira. O pastor? Também. Quem é aquele cara? O Ricardo Oliveira. O mesmo que jogou bola? Também. Quem é aquele cara? O Ricardo Oliveira. O pastor? Também. Quem é aquele cara? O Ricardo Oliveira.
cara, esse cara ele está trabalhando no desenvolvimento pessoal, está trabalhando com pessoas, está ajudando muitas pessoas a se levantarem, muitas pessoas a não desistirem da vida, muitas pessoas, poxa, que legal, trabalha esse lado também. Quem é esse cara? Pô, Ricardo Oliveira. Pô, Ricardo Oliveira é um empreendedor, cara. É um cara que está construindo coisas novas aí, vem com ideias diferentes, é um cara que está crescendo no mercado. Quem é o Ricardo Oliveira? Ricardo Oliveira é um empresário, cara. É um empresário, um cara já há muitos anos aí no mercado, um cara que saiu da favela, um cara que venceu, um cara que teve um barzinho lá no meio do Carandiru, que vendia lá os doces, os refrigerantes para a mãe dele, os salgadinhos. E esse cara hoje, ele cresceu na vida. Sempre se reinventando. E eu acho que é exatamente isso, é o poder da mente. A mente, ela determina a estrutura do seu corpo. Eu sei para onde eu estou indo e o meu futuro, ele é promissor, porque agora que eu estou com tempo, que eu me aposentei do futebol, eu estou conseguindo me desenvolver e crescer em várias outras áreas que cada vez mais isso me empolga e me faz ter a certeza que eu estou no caminho certo. Que sensacional, Ricardo. Ricardo, a última, pode ser? Pode, claro. Fala um pouquinho o que você achou do nosso estúdio aqui. Aliás, Alan, o diretor, uma imagem aqui do Otimize aqui. Queria saber qual foi sua experiência aqui, gostou? O Otimize Studios é aqui a nossa casa, onde a gente grava o nosso podcast com muita honra. Queria que você falasse um pouquinho da experiência que você teve aqui, Ricardo. Marcelo, maravilhoso. Você sabe que eu entrei aqui, né, com você e a gente, claro, tudo que a gente está vendo aqui, tudo muito bonito. O cenário, eu adorei esse cenário aqui, a recepção lá e a salinha ali de espera ali, onde o mesa pessoal, redonda para ter toda aquela... tá tomando um café, tá esperando. O pessoal da mídia aqui, né, nesse espaço aqui, ficou tudo muito bonito e tem um peso aqui. O peso é da sua vida, da sua expertise, né, do seu network, da sua capacidade, né, de inteligência, de realmente entregar conteúdos significativos, relevantes e que causam impacto na vida de pessoas. Eu acho que isso me deixa muito feliz. Eu acompanho, eu tenho recebido, eu tenho visto, né, os podcasts que você tem gravado aqui e como tem sido relevante, não só para mim, na vida de muitas pessoas que agora estão acompanhando. Parabéns por esse projeto. Eu tenho certeza que vai crescer muito, 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 muito mais e que você continue sendo esse cara aí que também investe no autoconhecimento, né, que se desenvolveu ao longo desses anos todos como empresário, como empreendedor, e agora você está levando para as pessoas que realmente sonham um dia terem sucesso na vida. Parabéns, me senti muito, muito honrado de participar aqui. Pô, Ricardo, então, primeiro, muito obrigado, agradecer seu tempo. A agenda aqui em São Paulo é uma loucura. Ricardo não é um amigo, é irmão, casa é sua. O dia que você precisar do estúdio aqui, que você quiser gravar, é teu, você sabe disso. E galera, é com muita honra que eu me despeço aqui do grande amigo e irmão Ricardo Oliveira. Obrigado. Deus abençoe você e sua família. Dá um beijão nós na todos. Débora. Pode deixar. E, gente, semana que vem tem mais. Hoje tá imperdível. Um grande abraço. Valeu. Fui. Tchau, tchau.